né? Se alguém se sentir confortável, por favor, ligue as câmeras, eu também prefiro vê-los, tá? Do que não vê-los, né? E eu sou a psicóloga Gisele, então eu sou psicoterapeuta fenomenológica existencial, sou especialista em atendimento clínico, especialista em saúde mental, quase 15 anos trabalhando, e hoje eu quero não só trazer conteúdo para vocês, mas também compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Contar alguns causos, falar um pouquinho assim de pandemia, o que eu senti, quero tentar fazer com que essa nossa conversa seja algo muito bacana. E quero que, por favor, vocês, se sentindo confortável, façam anotações de perguntas para me fazer, tá? E aí, no final, eu vou abrir essa oportunidade para vocês. Aí, vale aquelas perguntas tipo assim, mas a minha irmã, mas o meu amigo queria saber que... Vale essas coisas assim. A gente vai entrar em alguns assuntos sobre adoecimento mental, e eu sei que aqui gera, às vezes, muitas dúvidas, né? Ah, porque o fulano já me falou tal coisa, agora você falou outra coisa, né? Ah, porque eu já ouvi dizer não sei o que lá. Eu sei que acontece esse tipo de informações, então vocês, por favor, se sintam depois bem confortável em tirar as dúvidas de vocês, tá? Sem problema nenhum, a gente vai conversar abertamente. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí de adoecimento, e aí depois eu quero entrar na questão aí de saúde mental, tá? Aí eu quero dar várias dicas para vocês, aí também eu vou jogar, assim, um monte de informação nas costas de vocês, e vou fazer isso através de uma avaliação. Aí, de novo, vou convidar para vocês, ó, se quiser anotar, pode anotar. Nessa avaliação, eu vou falar sobre vários tópicos, vários assuntos importantes para a nossa qualidade de vida, e aí eu vou pedir para vocês avaliarem. Olha, como é que foi o seu ano de 2021? E agora, como é que você quer que seja 2022 nesse tópico aqui, nesse assunto aqui, nesse aspecto aqui? Então, eu quero causar várias reflexões para vocês, e através dessa avaliação, dessas coisas que vocês vão anotando, vai ajudar muito para vocês pensarem num projeto de vida, porque essa parte de final do ano, eu acho bem legal isso, né? Essas oportunidades da gente parar e refletir sobre vários aspectos, como foi o ano e como se programar para ter um ano melhor no próximo, tá bom? Bom, falado aqui, até aqui, então vamos dar sequência aqui à nossa conversa sobre adoecimento, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão do sofrimento. O sofrimento é a primeira coisa que acontece antes de um adoecimento. Então, o ideal seria que as pessoas já percebessem aí, né? Ah, eu estou sofrendo com alguma coisa, então seria muito bom se todo mundo já identificasse para daí parar o adoecimento. Mas isso não é possível. Por quê? Porque geralmente o sofrimento, ele é imperceptível. Nós não conseguimos perceber na hora, tá? Nossa, eu estou sofrendo com tal coisa. Precisa haver muito autoconhecimento para chegar nesse nível. É um nível mais hard aí, tá? Então, nós não podemos cobrar da maioria das pessoas isso. Então, eu quero deixar que esse assunto seja confortável para vocês, que ninguém tenha a obrigação de realmente perceber tudo. Tá? Se você quiser desenvolver essa habilidade, você consegue com bastante autoconhecimento fazendo terapia, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então, o que acontece quando a gente está em sofrimento? Pode ter 4 fatores, e nós vamos começar a ver aqui o primeiro fator, que é a organização, tá? Quando eu falo organização, eu estou falando realmente do local de trabalho de vocês. Então, vocês são Sebrae Distrito Federal. O que acontece ali na organização que pode gerar um sofrimento? O que é, assim, o básico, né, nível mundial, a maior queixa que a gente vê em vários estudos e artigos científicos? Falta de reconhecimento. Tá? Você que é líder, que você está me escutando agora, nesse momento, por favor, preste muita atenção nisso. Você precisa gerar reconhecimento no seu colaborador para que a organização não cause sofrimento no colaborador, tá? Colegas também podem gerar reconhecimento no outro colega para não fortalecer isso aqui? Sim, com certeza. Tá? Geralmente a gente cobra muito mais dos líderes por terem esse papel, né, de importância, mas todos vocês podem fazer. No final do ano agora, também acho que algo muito importante que todos devem fazer é o famoso feedback. Sentar, conversar, olha como é que foi esse ano para você, como é que foi esse trabalho, como é que você está, como é que foi a execução, o que você fez que você gostou, o que você não fez que você não gostou, como é que está a sua expectativa para o ano que vem. Todo o feedback, quando ele é feito, é a oportunidade de se mostrar o reconhecimento. Às vezes, algumas pessoas fazem muitos feedbacks no sentido negativo, de só apontar a parte ruim, mas a parte boa também precisa ficar saliente para a pessoa entender, né? E aí isso vai trabalhar muito com a motivação dela, com vários aspectos intrínsecos
muito importante, mas Maiara, travou aí para você também? Travou sim. A gente estava até em dúvida se era a nossa internet aqui. Não, acho que foi ela que travou mesmo, a doutora. voltei. Agora sim, voltou. Deu uma travadinha. Ok, eu percebi aqui, deu até abrir outra tela. Bom, vocês conseguiram me ouvir falando até essa parte aí de cooperação, competitividade ou não? Feedback. Só? Tá. Então, eu falava essa questão do feedback, quanto é importante, né? Tanto o líder, mas também os colegas sentarem, conversarem. O final do ano também é ótimo para isso, tá? E aí você vai estar conseguindo, você que fizer um reconhecimento ao seu colega, você líder que faz com o seu colaborador, você vai estar conseguindo suprir uma coisa que é muito importante, que não vai gerar sofrimento na pessoa, que é reconhecimento. Reconhecer as coisas boas, não só coisas ruins que precisam ser melhoradas, tá? E aí tem outras coisas na organização que são extremamente importantes, né? Que é a questão da cooperação de todos, a competitividade, se existe muita, isso prejudica, a burocracia, empresas que têm muitas normas, né? Que precisam cumprir aí com muitas coisas burocráticas, quando não tem autonomia para se executar as tarefas, as coisas, né? As instituições que infelizmente são muito rígidas, muito suscetíveis a mudanças, né? Vira e mexe está sempre fazendo alguma coisa. Então, isso tudo vão ser coisas que vão causando sofrimento e que pode depois levar a adoecimento mental. Mais um tópico para vocês, tá? Além da organização, é as coisas individuais. As coisas individuais, suas, intrínsecas, também podem gerar sofrimento. Em especial, aqui eu vou me referir ao estilo de personalidade. Eu gosto muito quando as pessoas aprendem a estudar sobre os estilos de personalidade. Entender, você é um estilo dominante, planejador, influenciador, é cauteloso, perfeccionista, você é uma pessoa estável, que prefere ficar mais na sua, colaborativo. Qual é o seu estilo de personalidade? Quando você passa a entender qual é o seu, qual é o dos seus colegas mais próximos, do seu chefe, do seu marido, do seu filho e assim por diante, a gente consegue melhorar mais os relacionamentos, porque a gente consegue entender o estilo do outro como é diferente de você. Ah, eu sou uma pessoa muito influenciadora, eu gosto de falar, eu gosto de estar sempre com as pessoas, mas o meu colega, ele é estável, ele prefere, então, ficar mais na dele, é uma pessoa mais previsível. Então, se eu quero aí fazer amigo secreto no final do ano, fazer um happy hour, fazer não sei o que lá, talvez o meu colega, que ele é mais estável, ele não vai querer participar de tudo que eu quero. E aí eu consigo entender as minhas diferenças com o outro e não cobrar tanto a outra pessoa para que ela faça tudo do meu jeito, tá? Então, é bem interessante. O dia que vocês tiverem oportunidades de passar por avaliações de perfil, de personalidade, conhecer mais sobre isso, por favor, façam isso. E aí você vai entender o que é que pode estar no seu jeito que pode te causar adoecimento. Quais são as principais características de uma personalidade que pode gerar sofrimento e adoecimento? Pessoas perfeccionistas que se cobram demais, tá? Pessoas que são muito ansiosas, que daí na ansiedade elas têm muitos pensamentos negativistas. Ah, isso aqui não vai dar certo. Ah, e se acontecer tal coisa? Ah, e se eu fizer isso, mas depois a outra pessoa não gostar? E fica naqueles pensamentos remoendo, remoendo, e aí a pessoa vai sofrendo internamente. Isso incomoda muito. A insegurança. Outra coisa que acontece muito, assim, quando a pessoa ela é muito autoritária, ela é muito dominante, ela tem um jeito muito, assim, de comandar. Esse líder que ele tem esse perfil, automaticamente ele acaba sendo muito ostensivo, ou seja, na fala dele, sem ele querer, não é premeditado, nada disso, mas ele acaba sendo, assim, um tanto quanto arrogante, por ser muito direto na fala, acaba sendo visto pelos outros como aquela pessoa grossa. Ai, que grosso.
Ai, tá mandando. Ai, é muito rígido. E aí o pessoal geralmente não gosta. O líder, ele tem que ser tanto dominante, voltado ao trabalho, como ele tem que ser também voltado às pessoas, o lado humano, né? E aí aquele que tem esse lado aqui muito prevalecendo, né, a dominância, acaba deixando esse diminuído, então ele acaba tendo esse jeito hostil de ser, e a gente precisa equilibrar, tá? Bom, é só uns exemplos para vocês entenderem, então, quanto que o estilo de personalidade vai influenciar para a pessoa ela também ter dificuldades, e essas dificuldades podem gerar sofrimentos, e daí, sim, então, depois o adoecimento. Mais um item aí para vocês entenderem que pode gerar sofrimento na sua vida. O seu trabalho, a sua função, aquilo que você exerce. Se você tiver muita sobrecarga, muita coisa para fazer, muita responsabilidade, ou se você não tiver responsabilidade, se você fizer pouquíssimas coisas, se você estiver desocupado, essas duas coisas, o excesso ou a falta, pode gerar sofrimento em você, sim. O excesso vai te desgastar, vai, né, queimar suas energias aí, e a falta vai fazer com que você, em muito tempo ocioso, fique muito... Será que estão gostando do meu trabalho? Mas não estão me dando nada para fazer. Mas eu não tenho nada para fazer. Meu Deus, vou ganhar as contas. Ah, eu acho que eu vou receber, sei lá, o que, uma punição, alguma coisa. E agora o que eu faço? Na pandemia, né, a falta de estar em contato diário com as pessoas, muitas pessoas ficaram nesses pensamentos. Será que estão achando que eu estou trabalhando ou não? E se eu postar uma foto, será que vão pensar que eu estou matando um tempo? Né? Ou será que vão entender que eu estou trabalhando e produzindo igual? Né? Então, assim, às vezes a falta do trabalho, a falta de estar com pessoas, falta coisas, o pensamento também acaba divagando em assuntos desconfortáveis, desagradáveis, e aí vai alimentando uma série de coisas aí bem inadequadas que gera sofrimento, tá? Quando a pessoa tem muita expectativa, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, quero fazer tal coisa, mas o local de trabalho não está esperando isso, o local de trabalho tem outras expectativas. Quando não está bem alinhado às expectativas, né? O que vamos fazer? Por isso que é muito importante os planejamentos, né? Planejamento estratégico, planejamento anual, precisa ter isso e precisa estar muito alinhado o que o colaborador quer fazer, a sua vontade e o que a empresa está esperando dele, tá? Bom, mais um item aqui para vocês entenderem, então, esses 4 fatores. A sociedade. O que acontece aqui? Como que a sociedade vai interferir? Às vezes você pode não estar tendo suporte social, você pode estar tendo uma família que, na verdade, atrapalha, né? Um marido, uma esposa... Ah, mas esse teu trabalho não sei o que lá, que fica reclamando, né? Ou que gostaria que você tivesse um outro tipo de cargo, fosse promovido e não houve oportunidade, e aí fica metendo pressão no seu ouvido, ah, mas esse lugar não te valoriza, esse lugar não sei o que lá. E às vezes não é bem o lugar, né? Mas não foi a oportunidade do momento, precisa esperar mais. Enfim, às vezes, né, o seu suporte social, os seus amigos, eles acabam interferindo de uma forma desagradável. E também o que acontece muito hoje, ostentação. As pessoas, elas acabam pensando em almejar um cargo por conta da ostentação. Ah, eu sou fulano de tal que trabalha em tal lugar. Ah, o meu salário é X. Então, essa vontade de ostentar acaba sendo uma coisa que vai prejudicar. Algo extremamente simples. Quem aí usa caneta Bic, eu tenho que usar aquelas canetas caríssimas, né? Às vezes tem pessoas aí, né? Brasília é até muito conhecida por isso, que ficam ostentando canetas, né? Os parlamentares, pessoal ligado a eles, né? E vocês aí, como é que tá isso, hein? Existe ostentação de canetas? Existe ostentação de roupas, vestimentas, maquiagem entre as mulheres, o perfume, essa coisa de ficar ostentando coisas para os outros verem, para os outros perceberem, às vezes prejudica então a questão do trabalho, porque a pessoa se foca nisso, acaba sofrendo e não usa suas energias para coisas mais produtivas, tá? Bom, olhando para isso aqui, o que eu quero que vocês memorizem? Quando uma pessoa passa a ter um sofrimento ou um adoecimento mental, ela pode ter várias coisas que vão causar isso nela. Então, a gente nunca pode culpar exatamente a empresa, é o indivíduo, é a sociedade, às vezes é o conjunto das 4 coisas. E aí a gente precisa aprender a identificar o que é que está acontecendo, de onde que está partindo a minha causa de sofrimento. Então, se você ao longo desse ano teve algum tipo de sofrimento ou adoecimento, faça agora essa tua reflexão. Olha para esses 4 pontos aqui e tenta identificar o que gerou
esse desconforto em você, esse problema em você. E se mais para frente você vir a ter, você não teve ainda, lembre-se disso que eu estou te falando. Nós precisamos sempre reconhecer, entender onde é que estão as causas das coisas para a gente iniciar aí o nosso trabalho para conseguir melhorar, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa explicação e agora eu quero abordar para vocês um pouquinho os principais adoecimentos que umas pessoas podem ter. Eu não vou conseguir falar para você de todos, tá? Mas eu quero que vocês entendam então que os 4 que mais são salientes, assim, que incomodam as pessoas. O ataque de pânico, que ele é um pavor terrível, tá? O estresse, que ele gera um desgaste significativo na vida da pessoa. Exaustão emocional, que é um nível de precariedade, assim, bem significativo. E a depressão, que é o que mais é incapacitante no mundo hoje. A doença, assim, que gera mais afastamentos. Tá? Então, eu vou tentar focar aí nesses 4 para vocês entenderem um pouquinho sobre eles, conhecer algumas coisas. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que tem muito diz que, mas eu ouvi dizer que tal coisa é assim, não é assim, né? Por favor, anotem todas as dúvidas de vocês e lá no final a gente vai conversar sobre esses detalhes aí para a gente se esclarecer, se entender e vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá? Bom, então vamos lá, vamos entrar um pouquinho aí a fundo no ataque de pânico, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que aqui também tem muito diz que, tá? O ataque de pânico, ele é um conjunto de sintomas que pode acontecer numa pessoa em um determinado momento. Que momento? Não sei, pode ser de madrugada, de dia, no trânsito, tá? Tem pessoas que estão dirigindo e de repente elas têm que sair, parar, porque começa a dar esses sintomas. Esses sintomas, então, eles podem ser vários, vai depender muito da pessoa. Eu não quero que vocês se prendam exatamente assim no que vocês estão vendo na escrita, até porque eu sei que deve aparecer meio pequenininho para vocês, e vocês têm isso aqui lá na imagem que eu vou mandar para o WhatsApp se ainda não chegou, tá? Bom, vocês têm isso aqui, deixa guardadinho se um dia precisar, mas vamos entender o que seria um ataque de pânico quando ele acontece. A pessoa está vivenciando um sofrimento, não está bem por algum motivo, pode ser um daqueles 4 causadores lá que a gente acabou de falar, e aí, de repente, ela começa a ter coração acelerar. Ou uma facada, uma pontada, uma dor, assim, parece que está esmagando o coração. Ou ela pode começar a suar, transpirar. Axila, corpo inteiro, braço, tá? Pode dar tremor, começa a tremer. Pode dar um calafrio no corpo. Pode dar uma falta de ar, uma asfixia, um sufocamento, como se aqui fosse apertado. Ela pode ter um desconforto aqui no tórax, né? Uma dor, pode ter abaixo do abdômen náuseas, uma dor, umas pontadas aqui também. Pode ter tontura, sensação assim que parece que vai desmaiar, que ela tem que se segurar nas coisas, porque senão ela vai cair. A pessoa pode ter formigamentos, em especial mãos e pés, mas pode ser nas pernas, no braço, nas costas. Ela pode ter a desrealização, que é um sentimento muito forte de assim, não sei onde é que eu tô, sabe? Parece assim que, cadê? Dá um vazio, um branco na cabeça dela, que naquele momento ela não consegue entender que dia que é, que horas são, sabe? Dá um tico e o teco, brigam e ela fica numa incógnita. Pode acontecer também a despersonalização, que é como se a pessoa saísse fora de si, isso assusta muito a pessoa quando dá, é como se ela sai fora de si, ela se vê passando mal, ela sabe tudo que está dando nela, ela sabe que ela está tendo sufocamento, que o coração está tendo como se fosse um ataque cardíaco muito acelerado, ela sabe que ela está ali se fechando, que ela está sentindo uma dor muito forte, um incômodo, está encolhida, ela se enxerga, mas ela não consegue ter voz para pedir, me ajuda, ela não consegue chamar ninguém, ela está se vendo sofrendo e ela não consegue ter ação nenhuma, atitude nenhuma. Isso assusta muito as pessoas. É uma sensação assim de um medo de perda de controle que está enlouquecendo, um medo de morrer muito forte. O ataque de pânico de todas as doenças mentais, quando ele dá e ele é forte, ele é o que causa mais dor e desconforto no paciente. Nós temos outras coisas muito também significativas que causam prejuízo à vida, que é, por exemplo, as esquizofrenias, transtornos de personalidade. Mas se a gente pensar
em dor momentânea que a pessoa sente, o ataque de pânico, ele é o pior que tem. Existem os ataques de pânico que eles são mais levezinhos, fraquinhos, tá? Mas quando ele é muito forte mesmo, geralmente ele dura de 5 minutos a 20 minutos. Ele é tão intenso que a pessoa não consegue ter reação nenhuma, é aquele momento assim que chama a SAMU, leva para o hospital, leva para a UPA, pronto-socorro, sai correndo e vai. Infelizmente, o que acontece com algumas pessoas? Elas chegam no hospital, na UPA, no local para ser atendido, e às vezes acabam sendo atendidas por profissionais que eles, por serem muito da área física, eles não olham para a parte mental, não tiveram oportunidade de estudar, eles olham para a pessoa e falam assim, mas você não tem nada. Faz um exame, um eletro, o coração está tudo ok. Né? Faz todo o exame físico, né? Acompanha o batimento cardíaco, tá tudo ok, você não tem nada. Pode ir embora, pode ir para casa. E a pessoa que sofreu tudo isso que eu tô falando para vocês, que ela sofre muito, mas ela fica muito mal, porque ela sabe que ela sofreu muito. Então presta atenção. O ataque de pânico, ele é uma coisa mental, mas os sintomas dele a maioria deles é físico. Tá? Qual que é a parte, né, mental? É essa coisa que eu falei para vocês da desrealização, despersonalização, esse sentimento de que vai enlouquecer, perder o controle e vai morrer. Isso é a parte mental, né, que é criado nas funções psíquicas da pessoa, mas o resto é tudo físico. E aí, como a pessoa tem muitos sintomas físicos, ela acredita que ela precisa de um médico, e ela geralmente não é bem atendida por essas pessoas. E ela fica, então, muito frustrada, não quer mais voltar no lugar, e ela não entende o que está acontecendo, e ela fica sofrendo por um bom tempo, porque ela não sabe o que aconteceu com ela. Tem algumas pessoas que têm esses ataques que eu estou falando para vocês, 10, 15 por dia. Quando acontece muitas vezes assim, não só por dia, mas assim, por vários dias da semana, por algumas semanas, obrigatoriamente a pessoa tem que fazer uso de medicação. Quando a pessoa tem um ou outro ataque mais esporádico, ela não precisa fazer uso de medicação, desde que vá fazer a psicoterapia para trabalhar, entender as causas, entender o autocontrole. Para isso aqui que eu estou falando para vocês, existem técnicas de respiração que a pessoa consegue controlar bonitinho, tá? Vamos estender mais um pouquinho nesse aqui, porque também vai valer depois para o estresse e síndrome de burnout. Olha só o que acontece com nós pessoas. Vocês já viram, né? É extremamente comum a pessoa dar um suspiro. A pessoa dá um suspiro. Quando a pessoa dá esse suspiro, né, joga esse ar para fora, quer dizer que ela inspirou mais oxigênio do que o necessário dela. Quando a pessoa está sofrendo, é extremamente comum ela começar desse jeito. Um suspiro aqui, um suspiro ali, e ela não percebe, e a respiração dela começa sendo cada vez mais, sabe, mais forte, mais intenso. E ela vai respirando, vai respirando, vai respirando. O excesso de oxigênio e gás carbônico do pulmão cai na corrente sanguínea e passa no nosso cérebro. Aqui no centro do nosso cérebro, nós temos o sistema de alarme. O sistema de alarme é onde deixa a gente atento. Opa, alguma coisa está acontecendo. A gente fica assim mais ligado, tá? Nessa prontidão, nesse estar ligado, a gente precisa cuidar de muita coisa, a gente fica antenado. Tem algumas pessoas que quando você chama, fulano, a pessoa dá um pulo, ela fica de sobressalto. Quando a pessoa dá um sobressalto, você já, opa, o sistema de alarme tá ligado nessa pessoa. Ou ela tá ansiosa, ou ela tá estressada, alguma coisa nesse nível ela tá. Tá? Então, quando ela está ligada nesse sobressalto aí, ela está recebendo muito oxigênio. E é esse oxigênio gás carbônico que vai alimentar o sistema de alarme. Então, para a gente fazer com que a pessoa pare de ter o ataque de pânico, diminua o estresse dela, a síndrome de burnout dela, a gente tem que trabalhar com a respiração dela para ir menos oxigênio e gás carbônico para o cérebro. Então, antes eu falei para vocês que a pessoa tem um sentimento de sufocamento, de asfixia, é uma coisa muito forte nos pacientes. E eles começam a querer puxar o ar, porque parece que o ar não entra. Para essas pessoas, a gente precisa que elas entendam, não é para respirar, é para respirar de uma forma calma, suave, com menos oxigênio. É para você usar menos de 75% do seu pulmão. Tá? Então, quando a pessoa ela entende isso e ela consegue cuidar da sua respiração, ela diminui os sintomas significativamente. E isso que eu estou explicando para vocês aqui justifica o porquê hoje é tão falado na yoga, LPF, meditação, mindfulness, todas essas técnicas que envolvem respiração, elas são ótimas para as pessoas ansiosas, porque vai fazer com que essa pessoa trabalhe a respiração dela e não entre nessa aceleração de excesso de oxigênio e gás carbônico. Tá?
Bom, espero ter sido clara com vocês, mas por favor, tem dúvida? Anota aí, depois no final eu volto nesse assunto e eu respondo para vocês, tá? Mas agora vamos seguir então para o próximo adoecimento, que é o estresse, tá? Aqui no estresse, eu quero que vocês entendam que assim, inicialmente a pessoa estava sofrendo, ficou ansiosa, pode ou não ter tido ataque de pânico. Ataque de pânico pode ser uma crise de estresse junto, pode ser numa síndrome de burnout, pode ser na depressão, pode ser em qualquer momento da vida, tá? O ataque de pânico não tem, né, uma fase. Mas o estresse, ele vai se instalar depois que a pessoa ficou em alguns dias, em algum momento, em um nível de ansiedade mais elevado. Quando a gente fala que a pessoa está ansiosa, é porque ela tem um ou outro sintoma, tá? Existe um termo que é crise de ansiedade. Pode-se usar esse termo? Pode, mas eu queria que vocês entendessem que isso é um termo generalista, tá? Quero que vocês entendam um pouquinho mais que quando a pessoa tem pouquíssimos sintomas, ela está tendo ansiedade. Quando ela tem sintomas mais fortes, que geram um certo incômodo na vida dela, aí ela vai estar vivendo o estresse. E quando o negócio piorar mais ainda, aí vem a síndrome de burnout. Tá? É como se fosse uma escadinha em que vai avançando o nível de severidade, tá bom? Então vamos lá. Numa fase inicial aí de um estresse, o que a pessoa pode ter? Tá? Ela vai ter um mal-estar bem generalizado, e ela vai ter vários tipos de comprometimentos físicos. Prestem atenção de novo, eu vou falar novamente para vocês de um monte de coisa física que a pessoa pode ter. Então, sistema nervoso autônomo dela, o neurovegetativo, o que a pessoa pode ter? Ela pode ter as mãos molhadas, aquela coisa que eu falei do suor, de transpirar, pode ter boca seca. Tem gente que vive com a boca seca, precisando tomar água, e a pessoa não entende que é porque está estressada, está no nível de ansiedade, tá? Palidez, um rubor no rosto, sabe quando fica com o rosto vermelho, né? Tonturas, entra aqui, é dor de cabeça, né? Uma inquietação, né? Se sentir assim, ai, não tá legal. Quando fica com os pelos uriçados, às vezes as pessoas falam, né? Tô toda arrepiado, né? Os pelos uriçados é porque a pessoa pode estar vivenciando aí uma fase de estresse, tá? Tem a parte, né? Quando uma pessoa vem, dá um chamego, tem essa parte também, tá? Não é só a parte ruim, não. Mas na parte ruim também entra essa coisa dos pelos uriçados, tá bom? Tem a parte muscular. Essa parte muscular aqui, eu quero que vocês entendam bem que toda pessoa que tem sofrimento mental, adoecimento mental, o primeiro lugar que ela vai sempre descarregar, que ela vai ter sempre um prejuízo, é na parte física da musculatura. O normal da maioria das pessoas é aqui a região dos ombros, as costas, alguns jogam os ombros para frente, ficam caídos, alguns eles erguem aqui mais próximo, né, da cabeça, e fica essa rigidez muscular aqui, né, enfim, cada um tem o seu estilo aí, mas a parte física é muito comum. Outro lugar muito comum, né, é aqui na boca, para ranger os dentes, tem pessoas que precisam de dentista, usar plaquinhas de silicone, de silicone não, é acrílico, precisa trabalhar, às vezes tirar dente, precisa repor dente, precisa sei lá o que, porque quebrou todos os dentes, tem gente que chega a rachar o dente no meio, de tanto que aperta ou range, tá? Então essa parte da musculatura é uma coisa que todo mundo faz, 100% das pessoas. Tem um sofrimento, um adoecimento, a musculatura dela, ela vai transparecer de algumas maneiras, né? Eu acho super legal quando tem aqueles memes, né? Que às vezes a pessoa não tá bem, ela vai fazer alguma cirurgia plástica, alguma coisa, né? Só que assim, não adianta nada, né? Porque se a pessoa está sofrendo, se ela não está legal, ela vai continuar deslocando aqui nessa musculatura a tensão dela. Então, às vezes, ela faz um baita de um procedimento e não dura, não adianta. Por quê? Porque tem que eliminar a causa, né? E não tentar passar uma massa ou algum procedimento aí para tentar reverter, que não vai adiantar, tá bom? Então, vamos lá. Sempre vai acontecer na musculatura. Aí, conforme cada pessoa vai ter suas perebas aí, tem alguns que vão descarregar mais nessa parte assim sensorial, que é o quê? Ter uma visão embaçada, ver umas luzinhas brilhando, um zumbido no ouvido, não sentir bem o cheiro das coisas, os gostos dos alimentos, na pele ter alguma coisa no tato, sentir alguma coisa, uma picada, uma coceira, tá?
cardiovascular no coração, ataque cardíaco que eu já falei, uma pontada, uma fisgada, alguma coisa nessa região, ou respiratório no pulmão. Outras coisas, geniturinários, que é o quê? Problemas na parte da genital. Mulher não lubrifica canal vaginal, homem não consegue ter ereção, ejaculação, não tem desejo, perde a libido. Tá? Então pode surgir várias coisas. Até inclusive em algumas mulheres, a amenorreia, que é ficar sem menstruar, ou ter o ciclo menstrual alterado, tá? Isso pode acontecer. Gastrointestinal, né? A questão do estômago, intestino, azia, gastrite, intestino preso, intestino solto, aquele friozinho na barriga, aquela vontade de ir no banheiro, aquela diarreazinha, a pessoa tem que sair correndo, né? Bom, então existem várias coisas físicas que podem acontecer nas pessoas quando elas estão ansiosas, estressadas, tá? Nas funções psíquicas, a mesma coisa. Nós temos várias funções psíquicas. Por exemplo, memória. Ai, tô com perda na memória, não consigo registrar, me dá uns brancos. Atenção e concentração. Ai, não tô conseguindo me focar aqui, não consigo fazer isso. Ai, eu falo as coisas e tudo some. Humor. Ai, tô irritada, não aguento isso. Ai, tô pra baixo, tô deprê. Inteligência, não consigo mais ser criativo como era antes, não consigo mais produzir tal coisa. Psicomotricidade, tô nessa agitação, tô sem volição, tô sem vontade, não consigo ter atitude, não consigo fazer coisas. Então, a gente tem várias funções psíquicas e elas podem ter prejuízos também, tá? Outra coisa que acontece muito aqui, que às vezes assim, é um tanto quanto contraditório, de repente a pessoa tem uma súbita motivação. Ela tá com esse sintoma, com alguns desses sintomas que eu relatei para vocês, mas de repente ela quer fazer um novo projeto. Não, vamos mudar tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá, e vamos não sei o que, não. É uma súbita vontade de fazer coisas. O que acontece? Sem a pessoa perceber, sem ela ter uma consciência nítida e clara, ela tá nesse sofrimento, ela tá caindo, mas ela tenta reagir. Ela tenta ter força, tá? Então, uma coisa que às vezes aparece bom aos olhos dos outros, nossa, a pessoa quer fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, às vezes é uma reação por conta do estresse que ela está vivendo, tá? Quando essa pessoa tem algum desses sintomas, mais ou menos 7 coisas do que eu acabei de falar para vocês. Por que mais ou menos? Porque vai depender muito da intensidade, né? Eu tive 10 coisas, mas assim, não prejudicou em nada. Continuei trabalhando normal, cuidei da minha casa, cuidei dos meus filhos, saí. Então, ok, você não teve nada. Você teve algum sofrimento, mas não teve adoecimento. Não, eu tive, 5 desses sintomas que você acabou de me falar, só que eu não consegui por 1 hora trabalhar. Opa, já foi um prejuízo. Cheguei em casa e não consegui limpar a casa do jeito que eu sempre limpo. Já foi um outro prejuízo, tá? Então, a gente tem que entender que não basta simplesmente ter sintomas. A gente tem que entender a intensidade, o quanto que prejudicou a sua vida. Foi de uma forma intensa ou não, tá? Então, foi um pouquinho, mas foi só por umas horinhas. Vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira, a gente teve uma notícia, assim, que a gente mais ou menos já estava esperando, mas foi voltado à minha mãe, né? Passou por uma consulta bem importante para a gente ter o resultado de um exame dela. E agora a gente sabe que ela vai ter que fazer um tratamento bem agressivo, né? Então, segunda-feira aconteceu a consulta dela, 11 horas da manhã, acompanhei, de meio-dia fiquei pesquisando coisas, né, para entender melhor os termos técnicos da medicina. À tarde, trabalhando, normal, começou a me dar, assim, um friozinho na barriga, uma vontade de ir no banheiro, uma dificuldade de me concentrar nas coisas que eu estava fazendo, uma vontade de não fazer as coisas. Mas isso me deu, assim, por uns 15, talvez 20 minutos, né? E eu me toquei, falei, nossa, eu tô tendo essas coisas. Que eu vou no banheiro. Eu pensei, não posso sair daqui agora. Eu tô trabalhando, não posso sair daqui agora. Aí eu, é um momento de estresse por conta do que me aconteceu algumas horas antes, tá? E me toquei disso. Me toquei disso, tal, e continuei trabalhando, né? E pronto, passou. Tá? Então, a consciência do que estava acontecendo comigo ajudou muito para que eu não continuasse desencadeando esses sintomas e não precisasse nem sequer ir ao banheiro. Depois de uma oportunidade, eu peguei e fui. Né? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte.
que a gente tem que ter muito claro, né, esses sintomas, o que, que pode dar, o que está ocasionando, a causa, porque aí a gente consegue se autocontrolar mais fácil. Senão, qual que é a tendência de todo ser humano? Botar minhoca na cabeça. O que será que tá me dando? O que será que não sei o que lá? E se eu tiver uma doença? E se eu não sei o que lá? E se eu não conseguir fazer tal coisa? E amanhã tem apresentação, se eu não conseguir estar bem para amanhã para apresentação? E isso lá, e meu filho, não sei o que lá, e começa a alimentar um monte de pensamentos. Esses montes de pensamentos desagradáveis que a gente vai alimentando, infelizmente vai fazer com que a gente tenha sentimentos ruins e aí sintomas físicos, tá? Então, quando a gente aprende a enxergar, a entender esse autoconhecimento, é mais fácil da gente manter esse autocontrole e não fazer isso continuar, tá? Mas vamos lá. Teve alguns sintominhas, uma coisa leve, prejudicou por alguns minutinhos, até 24 horas. Ah, fase de alerta, alarme da pessoa, foi só naquele momento, ok. Todo mundo vai sempre passar por momentos de estresse, que vão durar alguns minutos, algumas horas, no máximo um dia. Tem isso de vez em quando? Ok, normal, tá? Esse estresse que eu tô falando para vocês é o estresse ruim. Existe também o estresse bom, que se chama eustresse, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, só saibam que eu estou me fixando nesse estresse ruim, tá? Bom, esse estresse, ele tá sendo mais frequente. Tá tendo aí uma duração assim, nossa, agora eu tô refletindo, psicóloga Gisele, já faz uns 30 dias que é bem frequente que eu tô tendo vários desses sintomas aí. Tô tendo pelo menos 4 sintomas desses e de uma forma bem intensa, porque me prejudicou. Se eu fizer uma análise, dos 20 dias que eu trabalhei, me prejudicou 5. Dos 30 dias que eu estive em casa, foi 6 vezes que eu não consegui limpar minha casa, que eu não consegui fazer tal coisa, não sei o que lá. E, nossa, fazendo uma análise, eu tive prejuízo no trabalho, tive prejuízo em casa. Então, realmente, esses últimos 30 dias eu tive prejuízos. Então, você está na fase de resistência, de luta. O seu organismo está tentando reagir, está tentando lidar com esse incômodo físico que ele está sentindo e ele não está conseguindo. Se ele vir a conseguir, ok, você vai sair desse estresse, vai voltar ao seu equilíbrio normal, beleza. Se você está esses 30 dias aí, teu organismo tentando se equilibrar e não consegue, aí agora a gente vai entender que você está colocando o pezinho na sua próxima fase, tá? Que é, então, a síndrome de burnout. Então, vamos entender um pouquinho mais agora sobre essa síndrome que é o agravamento do estresse, tá? Aqui na síndrome de burnout, nós vamos ter todos aqueles sintomas que eu falei para você do estresse, tá? Eles vão continuar acontecendo. Vai acontecer algumas outras coisas, como, por exemplo, a flutuação, que é um sentimento bem desagradável. Ele é sentido tanto no burnout, na exaustão emocional. Aqui a gente pode usar vários termos, tá? Esgotamento emocional, exaustão emocional, esgotamento emocional, e esgotamento também pode acontecer o físico, tá? Que é só físico, não tem o emocional junto, e síndrome de burnout. Esses termos aí é uma salada mista, a gente vê na literatura, a gente tem que entender que está se referindo aí às mesmas coisas, tá? Mas vamos lá. Então, um sintoma que acontece muito aqui, que assusta as pessoas, é a flutuação. O que é a flutuação? É como se a pessoa tivesse vivenciando o seu dia. Ah, estou no meu escritório, estou fazendo isso, estou conversando com o fulano de tal, tenho isso aqui para fazer. Mas ela está aérea. Ela toma decisões, mas ela toma decisões sem ter uma consciência clara e nítida. A pessoa, ela fica assim meio avoada. Alguém chama ela, não é aquele sobressalto que eu falei para você. Tipo assim, ela tem que pensar um pouquinho, tipo até que tá meio lerdo, né? Você falou comigo? Aí ela responde, ela sabe que ela respondeu, mas né? Sabe aquele termo antigo, ela tá né? Ela tá ali lesada, ali. Essa flutuação assusta muito as pessoas. Isso acontece também quando a pessoa entra em privação de sono. Por exemplo, pessoas que têm bebês pequenos em casa ou algum tipo de problema que faz com que o sono fique muito quebrado. Tá? Essa pessoa vai ter esse sentimento de flutuação. Aí pode vir junto com sintomas e ser uma síndrome de burnout, né? Ou pode ser só flutuação porque está em exaustão de sono aí, tá
bom? Tem essa diferenciação, mas acontece também. Bom, a despersonalização que eu falei anteriormente, né, que pode acontecer, a pessoa, então, ela se enxerga fora de si e ela não entende muito bem o que está acontecendo. O anestesiamento, então, assim, tipo, antes acontecia um problema com alguém e a pessoa ficava toda mobilizada, sensibilizada. E, ai, que dó, ai, vamos ajudar. Aí agora aconteceu um problema e ela, tô nem aí. Ai, o que tem isso? Pra que isso? A pessoa não tá nem aí, tá? E assim, parece que as coisas vão acontecendo e, ai, deixa isso pra lá. Às vezes, causa uma sensação que, nossa, agora a pessoa tá conseguindo lidar melhor com tudo, né? Tá tendo uma inteligência emocional. Não é inteligência emocional, é frieza mesmo. É falta de sentimentos. Passa uma falsa sensação de que ela está bem equilibrada. O mundo está caindo e ela está bem equilibrada. Mas, na verdade, ela está engessada, anestesiada. Não tem mais empatia, ela se distancia das pessoas, ela, sabe, não tem mais o afeto como ela tinha antes. Aí o que acontece com essas pessoas, às vezes, né? Acabam se envolvendo em conflitos, brigando, picuinha, né? São pessoas muito ríspidas, que dão patada. Antes era uma pessoa super legal e agora ela tá bem chata, tá? Acontece de ter muitos prejuízos. Então, antes eu falava para vocês, não trabalhei em alguns momentos. Aqui, quando a síndrome de burnout ela é grave mesmo, a pessoa não consegue ir para o trabalho. Ou se ela vai para o trabalho, ela não consegue mais executar como ela executava antes, ela chega assim no máximo dos seus 50% de rendimento, ela consegue disfarçar, ela não consegue trabalhar. Tá? Existe um termo que é muito usado que é o presentismo. Ela está ali, está logada no sistema, né? Tá como se fosse ali, mas ela não consegue manter a dedicação, a atenção, a concentração que ela tinha antes de tudo isso acontecer. Então, está presente ali no momento, é um presentismo, mas não é realmente uma entrega, tá? Esse prejuízo significativo pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, se faz faculdade, né, um mestrado, alguma coisa assim, uma especialização, não consegue mais estudar, é uma pessoa que às vezes tranca, né, para, em casa, não consegue mais limpar a casa, não consegue mais cuidar dos filhos, é uma pessoa que realmente passa a ter algum tipo de prejuízo. Pode ser em uma área só da vida ou pode ser em várias. Existem algumas pessoas que elas podem ficar estressadas no nível assim de exaustão com relação a familiares, né? A marido, mãe, filhos, e o trabalho é onde consegue se realizar, porque ali está tudo bem. Né? Então, essa pessoa, ela não vai se afastar do trabalho, ela tem que trabalhar, porque o trabalho é a condição dela manter-se bem mentalmente. E aquela outra pessoa, então, né, que no trabalho ela está sofrendo porque ela não teve o reconhecimento, ela teve vários prejuízos aí por conta da organização e do trabalho, da função dela, aí essa pessoa, às vezes, a gente precisa afastá-la, tá? Bom, o que mais acontece com essas pessoas? Um sentimento muito forte de desvalorização, desmotivação, realmente um freio puxado, né? A função psíquica, volição, está quase na estaca zero. Aumenta muito o consumo de drogas, e aqui quando eu falo drogas, não pensem que é maconha, cocaína, isso também, mas é em especial café e álcool, tá? Que é as drogas que a gente pode consumir, lícitas, e que acabam ficando disfarçadas, né? O café, não sei se vocês sabem, mas, gente, pode tomar no máximo 250 ml de café por dia. Se for um cafezinho assim mais tranquilinho. Meu café é forte, adoro aqueles bem fortão. Máximo 200 ml por dia. O que é 200 ml? Gente, é isso aqui, aquelas caneconas, né, as tradicionais, não tem nenhuma aqui agora, elas são mais de 200 ml, elas são 220, 250, então não dá, não pode, tá? Então, se for usar aquelas canecas maiores, né, ela tem que ser assim pela metade, mais ou menos, tá bom? Presta muita atenção nisso que eu tô falando para vocês, tá? É um detalhe, assim, que passa despercebido por muitas pessoas e que eu quero que vocês memorizem isso que eu tô falando. Cuidem com excesso de café. Se vocês têm café aí no escritório, por favor, não exagere. Mas eu tomo mais do que isso, mas é um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. Causa prejuízo igual, tá? Muitas pessoas, às vezes, já me aconteceu de paciente, né? A gente trabalhar e não melhora. E aí, de repente, eu descubro
toma uma garrafa térmica por dia, 1 litro de café por dia. Não vai melhorar nunca da ansiedade, do estresse, se não tirar esse excesso de cafeína. O que eu faço, então, se eu amo café? Toma café descafeinado, faz uma mistura. Ai, você quer tomar meio litro de café por dia. Ok, metade do pó com cafeína, metade do pó sem cafeína. Mistura. Ah, mas vai alterar o gosto. Pensa que você vai ter um prejuízo muito grande. Eu não vou me ater aos prejuízos, mas, gente, é sério mesmo. Se você quiser dar uma olhada, uma estudada, a gente tem muitos artigos científicos que vai falar sobre isso, tá? Então, o café, ele é uma droga silenciosa que prejudica muito os ansiosos, estressados, que nem síndrome de burnout, dificuldade para dormir, tá? Vamos lá. Álcool, isso, infelizmente, é algo assim... mídia toda incentivando muito, né, as bebidas alcoólicas, o gin que tá na moda, cervejas e tudo mais. Isso também precisa se ater, tá? Com a pandemia até vi algumas pessoas beberem mais em casa, né? Puxa, tô em casa mesmo, né? Então eu posso. E aí foi exagerando. Então o álcool também, ele acaba sendo tanto quanto silencioso e traiçoeiro na vida da pessoa, tá? Bom, entendido um pouquinho aí sobre essa fase aqui, então eu quero que você entenda que a síndrome de burnout, a gente vai identificar na pessoa em torno ali de 3 meses de sofrimento, tá? Então, se ela está sofrendo bastante, de uma forma bem significativa, aí, em torno de uns 3 meses, às vezes a gente pega paciente que é 6 meses, 1 ano, aí a gente consegue dar esse diagnóstico, senão antes dos 3 meses a gente nunca dá esse diagnóstico aí, tá? Pela essa possibilidade da pessoa acabar não desenvolvendo por um tempo significativo, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma sequência. Passado por essa fase aí, agora vamos entender um pouquinho sobre a depressão, que é a doença mais incapacitante do mundo, tá? Uma pessoa que tem síndrome de burnout por muito tempo, geralmente ela desenvolve depressão, tá? Assim, tipo, 70% dos casos. É muito, muito, muito comum, né? Quem tem uma depressão assim mais pura, né? Só a depressão, às vezes acaba não desenvolvendo síndrome de burnout, tal, fica só na depressão. Mas o burnout é extremamente comum desenvolver depressão. Tudo que envolve ansiedade, tudo que envolve ali o estresse, né? O que acontece? A pessoa ela vai sofrendo e ela vai ficar desse jeito, né? Então a gente tem que entender o seguinte: tudo começa no pensamento da pessoa. Ela começa a ter alguns pensamentos desconfortáveis, desagradáveis, mas isso aqui não tá bom, mas aquilo lá, e começa a enfocar com coisas e remoer. O pensamento vai gerar sentimentos. Aí o sentimento começa medo, insegurança, e ao longo do tempo, esse sentimento passa a ser tristeza, desânimo, desvalorização, nada tem graça, a vida não faz sentido. E aí, essa tristeza, essa coisa, vai então vir a depressão. Tá? É meio que assim, uma lógica, se a gente for entender e estudar, é meio que óbvio que esse ansioso, esse estressado, ele vai acabar desenvolvendo isso, se ele não se tratar nesse percurso aí, tá? Então vamos lá. Quais são as principais características da depressão? É o humor deprimido, essa tristeza que eu falei para vocês, essa angústia, vazio, uma melancolia, esse desprazer, desinteresse. Antes eu conseguia fazer coisas e agora, ai, que sem graça. Antes a pessoa ia fazer caminhadas e, ai, quero caminhar. Antes a pessoa, né, saía para comer, ai, tem que ir até lá para comer. Ai, não quero isso. Ai, enfrentar fila. Ai, não sei o que lá. Ai, ficar trocando de roupa, comprar roupa, não gosto mais disso, não. Ela vai perdendo desgosto para tudo, tá? Então, ela vai ter alteração também no apetite, no sono. Geralmente, o depressivo, ele não quer comer e ele emagrece. Mas tem depressivo que passa a comer demais e engorda, tá? E geralmente o depressivo ele dorme demais, com um sono de má qualidade. Mas também tem o depressivo que ele passa a quebrar muito o sono, não aparenta dormir demais, né? Porque ele fica zanzando pela casa, uma baratinha tonta, de madrugada, acorda e não consegue dormir, acaba dormindo um pouco menos, mas ele também pode estar, então, depressivo, tá? Mas a maioria dorme mais. Aí pode acontecer a agitação, o retardo psicomotor, né? A pessoa ficar essa baratinha tonta para cá e para lá, né? Zanzando e não faz nada, parece que está fazendo, mas na verdade não está fazendo. Ou ela pode ter então esse retardo, que ela fica mais lerda, mais devagar, tudo vai parando na vida dela. Vai ter fadiga, perda de energia, né, que é a questão do envolvimento da função psicoevolução, e vai ter diminuição na cognição dela.
não tem mais atenção, concentração, memória, esses prejuízos aí todos que eu também já comentei um pouquinho com vocês lá. Acontece aqui também, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui? Eu estou dando esse resuminho sobre a depressão. Só que a depressão, ela também tem vários tipos, tá? E além de tipos, ela tem intensidade. Leve, moderado, grave. Uma coisa que as pessoas confundem muito é o que é uma depressão leve, moderada e grave. É muito comum alguém falar para mim assim, ai, fulano, meu primo, meu tio já tem depressão grave. E aí eu sempre pergunto, ai, como é que ele tá? Ah, ele até tá trabalhando, tá fazendo isso e aquilo, mas o médico falou que é grave. Não é grave. Depressão grave é aquela pessoa que fica incapacitada em coisas, né? É aquela pessoa que vai ficar de cama, é aquela pessoa que precisa internamento, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui que a gente precisa desmistificar o que é uma depressão grave. Tá? Grave é o que fica de cama, que não consegue fazer as coisas, que não consegue trabalhar. Se ele vai trabalhar, ele vai e faz o presentismo, mas é nítido, ele não engana, tá? Quando a pessoa consegue enganar, botar uma máscara, ela tá no moderado, tá? O grave é aquele assim que você olha e você fica, meu Deus, olha aquela pessoa, parece que ela tá morta ali. Gente, ela tá aqui, mas até chamei ela, nem me ouviu. Sabe? É uma pessoa que realmente você olha, assim como o ataque de pânico, né? O grave, eu deixei bem claro para vocês que todo mundo sai correndo, levar para o socorro, chama SAMU, chama isso, chama aquilo, né? O grave também, ele é extremamente escancarado, não tem como disfarçar. O moderado é aquele que disfarça, que, assim, tenta, né? Ele tenta disfarçar em muitos momentos, ele consegue. Às vezes até você fica na dúvida, assim, nossa, mas agora a pessoa ficou afastada, mas não parecia que ela estava trabalhando tão bem. Ela disfarçou por muito tempo, e aí, como ela ficou disfarçando e não fez um tratamento adequado, caiu mais um tanto de pessoas se afastando do trabalho. Tá? Então, ela foi um moderado e depois agravou mais ainda. Quem é o leve? O leve, então, é imperceptível. Né? Você não vai conseguir perceber, você não vai sacar. E muitas vezes o próprio paciente também ele não saca. Tá? Ele tem um ou outro sintominha, ele tem uma ou outra dificuldade, prejuízo na vida dele, mas vai passar. Isso aqui não é nada não. Tá? A gente consegue, né, conforme vai conhecendo o paciente, não, dificilmente na primeira sessão que a gente percebe, a não ser que eu fizer uma avaliação. Né? Se eu fizer a avaliação, daí eu vou conseguir dizer para a pessoa se é leve, se é moderado, se é grave. Mas assim, sem fazer uma avaliação, só conversando assuntos com a pessoa, também pode passar despercebido por mim leve. Tá? E aí, conforme vai acontecendo o contato com o paciente, assim, tipo, 8, 10 sessões, aí dificilmente, né, vai enganar o psicólogo, né? Depois que, né, a gente tiver uma certa intimidade, um bom vínculo, tá? Mas a gente consegue sacar e perceber. Mas o normal das pessoas é não conseguir quando é leve, então, tá? Por favor, entendam essa gradação, porque é muito comum, é muito usado. Fulano é grave, fulano tá muito mal, e nem é tudo isso. Tá? Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem pacientes que já andaram falando essas coisas, pacientes não, familiares, a maioria de vocês tem familiares que já andaram falando essas coisas, e não é tudo isso como falaram, tá bom? Bom, só para a gente encerrar essa tela aqui, eu ainda coloquei algumas informaçõezinhas ali. Transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual, induzido por substâncias. Então, assim, tem vários tipos de depressão. E elas vão ter características diferentes, tá? Então, disso aqui que eu falei para vocês, vai ter algumas outras características. Falo isso para vocês, não precisam gravar esses nomes difíceis aqui, nada, só para vocês entenderem que às vezes acontece de, fulano disse que tem depressão, mas o outro tem umas coisas diferentes, umas coisas esquisitas, ele falou que é depressão também, né? Por exemplo, então, uma pessoa que ela tem essa desregularização do humor, é uma pessoa que ela é muito agressiva, né? Às vezes chamado assim de machista louco, ou revoltado, ou briguento, né? Essas pessoas, elas acabam tendo alguns outros apelidos, alguns outros termos para se denominá-las, mas elas têm, então, às vezes, então, esse transtorno ou características desse transtorno, não chega a ter o diagnóstico, né? E é um tipo de depressão também, tá? Então, acontecem essas variações aí,
bom? Mas só memorize isso, então, que pode acontecer de ter essas variações, vocês não precisam ter a obrigatoriedade de entendê-las todas, mas essa essência aqui, e essa gradação de nível leve, moderado e grave, eu realmente gostaria que vocês assimilassem um pouquinho melhor, tá bom? Falado disso, desses principais adoecimentos aí, vamos dar sequência aí mais alguns minutinhos. Então, impactos aí da pandemia, o que eu mais percebi que eu quero contribuir com vocês, tá? O que eu percebi, assim, inicialmente muito medo das pessoas, né? E esse medo vem de onde? Do pensamento, tá? Então, o que está acontecendo? E se não sei o que lá? E agora não sei o quê? E os pensamentos vão. Os pensamentos vão. Né? Esses pensamentos geram sentimentos. Insegurança, medo, algum tipo de dúvida. E esses sentimentos vão aumentando e aí vem os sintomas que eu falava para vocês, físicos e cognitivos, tá? Guardem essa informação também. Pensamento gera sentimento, que vai gerar os sintomas físicos e psicológicos. Essa é a caminhada de todo tipo de adoecimento. Começa no sofrimento, um pensamento aqui, um sentimentozinho, isso tudo vai aumentando, vira uma bola de neve, até ter vários sintomas. Então, quando a gente tem vários sintomas, que o adoecimento está instalado, é porque isso aqui já desregularizou, tá? Na pandemia, tudo começou dessa forma, pensamentos, o que vai acontecer, que não sei lá, informações errôneas, para tudo, fecha tudo, vai para casa, e aí veio os sentimentos, aí as pessoas, se falava muito em aumento de ansiedade e depressão, não acredito que aumentou, assim, de quantidade de pessoas, acredito que quem tem essa tendência desenvolveu, mas não que pessoas a mais passaram a ter. Tá? Não, ansiedade sim, mas depressão não. Quem era para ter realmente salientou mais ainda a depressão. O que aconteceu? Mais envolvimento ainda com bebida alcoólica, que eu achei que iria diminuir, mas não. Nenhuma cervejeira faliu, tá, gente? Eu não vi nenhuma empresa aí de bebida alcoólica fechar, tá? O excesso, então, do uso, né, de cafeína, outras drogas. E o que aconteceu, assim, que me surpreendeu, né? Os buscadores para atendimento psicológico, então, por exemplo, psicologia viva, né? Hoje se faz em torno de 100 mil atendimentos psicológicos no mês, tá? Tá perto disso. Qual foi o maior buscador no ano passado e início desse ano? Para ajudar nos relacionamentos conflituosos. Conflito. Então, as pessoas, elas não passaram a buscar ajuda psicológica por conta de, eu tô ansioso, eu tô depressivo, eu tô exagerando na bebida alcoólica. Por causa dos conflitos. As pessoas perceberam que conviver dentro de casa com os seus mais queridos, mais íntimos, foi um problema, tá? Então, um tema que eu trabalhei muito, todos os pacientes, comunicação. Acho que eu nunca trabalhei tanta comunicação. Eu sempre fui muito insistente em trabalhar a comunicação. Eu sempre falo assim, que a comunicação é um tema que a gente sempre tem que estar participando. De palestra, de treinamento, fazer curso, porque a gente dá uns deslizes, sabe? Dá umas esquecidas, e a gente tem que estar sempre levando assim, sabe? Se toca aí, né? Conversa melhor com aquela pessoa, dá uma melhorada aí no seu jeitinho de se expressar, né? A gente tem que estar sempre levando essas alfinetadas para a gente se despertar, porque a gente regride na questão da comunicação. Né? Então, é um tema assim que foi em pauta muito alto por conta dos conflitos familiares vividos. Tá? Então, as pessoas ficarem em casa trouxe muita irritabilidade. E essa irritabilidade, algumas pessoas seguram. Quem mais segura são aquelas pessoas que vivem numa casquinha de ovo fechadinha, né? Os mais tímidos, inseguros, e é mais difícil da gente, inclusive, trabalhar com essas pessoas. E aquele que se irrita, que solta, que fala, que briga, que xinga, que fala merda, essa pessoa, então, ela acaba sendo mais desagradável de todos, mas pelo menos ele sofre menos, tá? Grave isso que eu tô falando. Aquele que se fecha e não bota para fora, ele sofre muito mais quieto, calado no seu silêncio. E aquele que pelo menos esperneia, que faz o escândalo, ele bota para fora e ele vai ter menos desconforto e prejuízo do que a outra pessoa. Tá? Mas é muito desagradável, muitos relacionamentos terminaram, enfim. Isso foi algo assim bem perceptível na pandemia. E aí fica aí o meu convite para você também refletir como é que aconteceu com você, como é que está a sua comunicação com os seus familiares,
de repente pode entrar aí com uma meta para 2022 aí, para você dar uma despertada aí nesse quesito e tentar melhorar, tá? Então, a gente consegue perceber que a pandemia veio fazer com que as pessoas entrassem mais em contato com os seus sintomas, com os seus prejuízos e buscassem por mais atendimentos. Tá? Eu mesmo trabalhei com agenda lotada por 1 ano, aí eu entrei em licença maternidade, fiquei afastada e agora nos últimos meses é que eu voltei de licença maternidade, daí não fiquei mais com a agenda tão lotada. Né? Mas assim, de repente, bum, um monte de paciente, todo mundo querendo atendimento, pra gente foi muito bom, porque fez um salto, as pessoas passaram a olhar muito mais a importância de cuidar da saúde psicológica, coisa que até então não estava sendo tão valorizada, né? Então, acho que foi um benefício muito grande. E eu hoje, então, também estou aqui falando para vocês sobre várias coisas. Eu quero que vocês, por favor, memorizem isso, sabe? Gravem isso, como é importante cuidar de você. Tá? A gente, às vezes, acaba, infelizmente, pela historicidade, aprendendo a cuidar muito do físico. Mas a gente tem que olhar para o psicológico. E aqui eu estou provando para vocês que físico vem desse psicológico aí, vem do adoecimento do pensamento e dos sentimentos. E a gente tem que cuidar disso aqui para não chegar aqui nesse físico, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar sequência aí no nosso próximo slide. Pode clicar de novo, Bárbara. Isso. Quando e onde procurar ajuda? Tá? Então, Gisele, eu percebi que eu estou sofrendo, eu percebi que eu estou adoecendo, que eu já tive isso, o que eu faço? Vocês têm acesso à telepsicologia, vocês conseguem ter ajuda através dos profissionais da psicologia. Por favor, usufruam do plano de saúde de vocês. Vão atrás para conhecer, para entender. Eu sei que a empresa está divulgando sobre isso, tá? Gostaria que vocês não fizessem essa busca por ajuda quando chegasse nesse nível mais grave, porque vai precisar de mais atendimento, mais desprendimento de energia, tempo e tudo mais, né? Quando tudo está mais no início, é tanto quanto mais fácil. Mas se você não tem sofrimento, se você não tem adoecimento, pode buscar telepsicologia também? Pode. Lembra lá no começo, quando eu falei que é importante a questão do autoconhecimento? Gente, o psicólogo, ele não trabalha só com a doença, a gente trabalha com saúde também, a gente trabalha com qualidade de vida também. E a gente pode ajudar em muitas coisas, como a você, assim, manter uma vida bem equilibrada, melhorar muito o teu autoconhecimento, para você melhorar em muitos aspectos, para você conseguir contemplar mais a sua vida, para você conseguir ser uma pessoa mais satisfeita e chegar à tua autorrealização, tá? E a gente consegue fazer isso tanto em âmbito mais pessoal, desenvolvimento pessoal, como também no desenvolvimento profissional, tá? Tudo vai depender muito da sua necessidade. Automaticamente, assim, quando a gente trabalha assim, desenvolvimento profissional, automaticamente no pessoal também vai dando uma desenvolvida. Mas o legal mesmo, né? Não tenho sofrimento, não tenho adoecimento. Posso procurar? Pode. E chega no seu psicólogo e fala assim, eu quero me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E essa pessoa vai te ajudar com técnicas, com vários recursos da psicologia que a gente pode utilizar, e aí você vai conseguir, então, melhorar em muitos aspectos aí, tá? Bom, então, assim, estou num adoecimento muito grave, né, naquele nível, síndrome de burnout, depressão grave e moderada. Precisa também de ajuda psiquiátrica para entrar com medicação. O que acontece no Brasil? Geralmente as pessoas vão primeiro para medicação, fazem esse caminho inverso, tá? O Brasil é um dos países que mais consome psicofármacos, que são as medicações aí ligadas às doenças mentais. É muito comum, né, as pessoas tomarem Rivotril, fluoxetina, clonazepam, que é o Rivotril, enfim, né, essas coisas assim é bem popular. E aí, esse tipo de coisa vai fazer com que a pessoa às vezes melhore, fique meio estagnada e tal, e ela fica nessa mesmice aí e fica por aí. Às vezes toma remédio há tantos anos que vai ter alguns prejuízos ou nem faz mais efeito algum. Então, o que é o legal? Sempre fazer um atendimento psicológico para você buscar o seu desenvolvimento pessoal e profissional e não precisar da medicação. Se precisar, é por um período, é por um tempo. E depois não precisa mais, tá? Bom, vamos dar sequência. Próximo slide aqui. Agora eu quero convidar vocês a fazer um exercício, tá bom? Esse exercício vai ser o seguinte, eu vou apresentar para vocês vários aspectos da qualidade de vida.
E aí eu quero que vocês coloquem no papel, né? Separem um pedacinho do papel, um post-it, alguma coisa assim, para você marcar uma numeração que você vai avaliar esse item aí na sua vida, né? Eu quero que você dê uma nota. Pode ser de 0 a 10, de 0 a 100, né? Então, eu vou perguntar para você assim, quanto satisfatório você está com isso? Ah, 80%. Põe lá 80%. Ah, e é 30%. Põe lá o teu 30%. E aí, no final, eu quero te convidar a olhar para essa sua autoavaliação para você ver quais são os aspectos que você vai ter que dar uma ênfase maior no ano que vem, o que está legal, o que você vai manter, o que você vai desenvolver, o que você vai sei lá o quê. Né? Então, vamos fazer e depois você vai conseguir olhar para o seu resultado. Então, vamos lá, vamos conhecer o leque da vida. Esse leque da vida aqui, então, ele tem várias características bem importantes. Nós vamos passar uma por uma dessas aqui, tá? E aí nós vamos começar, então, pelo sono. Passa mais uma vez. Isso, Bárbara, perfeito. Isso, pode manter aí, Bárbara. Vamos lá. Quando eu mostrei o leque da vida para vocês, vocês viram que 1/3 é sono, 1/3 é trabalho e 1/3 é um monte de outras coisinhas menores que não deu tempo para vocês analisarem bem, né? Mas que a gente vai ver. Calma aí. O que eu quero mostrar para você aqui agora? O que muitas pessoas não percebem, não se tocam. Gente, o nosso sono é 1/3 do nosso dia. Ou, acorda, é 1/3. Valorize o teu sono. Presta atenção como que ele está aqui. Trabalhe muito a higiene do teu sono. Você tem um ar-condicionado aí na sua região para você usar para dormir? Para manter uma temperatura legal? O que é uma temperatura legal? Uns 3, 4 graus abaixo do que você vive ali. Não precisa se congelar, tá? E botar em 16 graus, que é muito frio. Mas assim, 23, 25, conforme a região do Brasil, ok. Né? Menos de 23, difícil precisar, porque aí já fica muito frio, tá? Então, assim, a temperatura entra na higiene do sono. A luminosidade, nós temos que dormir num quarto totalmente escuro. Breu, tem que ser breu. Por quê? Porque é a escuridão que vai fazer a produção da melatonina, que vai fazer com que a gente durma bem, tá? Então, a gente precisa do dia claro e da escuridão 100% para conseguir produzir essa melatonina, que alguns fazem questão de tomar e não precisa tomar, é só ficar no escuro mesmo. Tomar sol de dia e à noite escuridão. Bom, precisa cuidar disso. Se você tem no seu quarto o ar-condicionado ou a televisão, que tem uma luzinha de LED que fica incendindo sobre você, entenda que por mais que você feche o seu olho, aqui a luzinha passa pela sua pálpebra e continua estimulando uma região aqui dentro do seu cérebro. Isso vai fazer com que o teu cérebro não descanse 100% como ele poderia descansar. Ele fica com algumas regiões ativas. Então, por favor, vamos desligar o seu cérebro. Desligando todas as luzes possíveis, com uma cortina bem boa no seu quarto. Invista em ar-condicionado, em colchão, travesseiro, cortina. Isso é necessidade básica para sua necessidade fisiológica importantíssima, sono, tá? E algumas pessoas acham, ai, gastar dinheiro com isso, ai, vou gastar dinheiro com ar-condicionado. Gente, não é gastar dinheiro, é qualidade de vida. Você precisa dormir bem para você acordar bem de manhã para estar disposto para fazer as suas coisas, tá? E o sono, então, por ser importantíssimo, a gente também tem que entender que a gente tem que dormir mais ou menos 4 horas e meia a 5 horas contínuas, sem interrupção. Se você é do tipo de pessoa que você acorda para mijar, porque o cachorro da vizinha latiu, porque passou a sirene, a ambulância, porque, sei lá, quem deu uma cantada ali na esquina, assim, ó, aqueles carros, né, que cantam pneu, né, deu um zerinho. Se você é uma pessoa que você acorda por vários fatores, inclusive por conta dos seus filhos, entenda que você precisa tentar eliminar isso. Se você tem criança pequena, eu sei que você não vai conseguir fazer isso agora. Né? Mãezinhas que estão amamentando, que tem um filho ainda muito pequenininho, quando chegar ali, né, próximo de 1 aninho, 2 aninhos, é mais fácil da criança dormir bem. Mas tem que ser feito todo um trabalho com essa criança para ela dormir o sono contínuo. Não é fácil a criança que dorme sem precisar que a mãe e o pai recebam instruções. Tá? Então, por favor, observe muito isso. Seu filho tem que dormir assim como você, pelo menos de 4 a 5 horas, para que você consiga entrar em sono profundo. O sono profundo ele é um ciclo do sono, mais ou menos 20% do nosso sono. Só que para chegar nele, a gente faz o ciclo do sono leve, o intermediário, o sono REM, que algumas pessoas costumam ouvir falar, e aí chega nesse sono aqui pequenininho, de só 20% do sono. Só que a importância dele é de 80%. Se você quebrar o seu sono do leve no intermediário,
você volta a estaca zero e você não chega ao sono profundo. Então, se você dormiu 3 horas e acordou, aí você dormiu mais 3 horas e você não chegou ao seu sono profundo. Você só fez o nível leve, intermediário, não entrou no sono profundo. Por favor, aprendam sobre o ciclo do sono. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é um assunto muito interessante para melhorar na conscientização da importância desse sono aí, tá? Gravem isso que eu estou falando dessa importância e agora coloca aí no papel o seu valor. Quanto você está satisfeito com o seu sono? Sendo que muito satisfeito é aquela pessoa que consegue entrar em sono profundo. 4 horas e meia, 5 horas de sono contínuos. Eu tô acordando 1, 2, 3, então o seu valorzinho vai caindo aí, tá bom? Tem a luzinha de LED que você falou. Minha janela não é 100%, né? Não tampa tudo. Então, tem que cair esse valor aí. Registra, por favor, e pensa o que você pode melhorar para o ano que vem. E agora vamos para o próximo tópico. Outra coisa importantíssima que também é 1/3 do nosso dia. É o nosso trabalho, tá? Aqui no trabalho, a gente tem que considerar várias coisas. Algumas coisinhas eu já pontuei, né? Que podem gerar sofrimento. Falei lá no início para vocês. Então, vocês têm que entender que aqui não é para ter, né? Então, por favor, né, se conscientize que aquelas ausências, né, aquelas coisas ruins devem ser ausentes. Isso que eu quis dizer, tá? Mas vamos lá. O nosso trabalho, a gente tem que entender que a gente precisa ter conhecimento para executá-lo, a gente tem que ter habilidade, atitude, nós precisamos gostar, ter sentimentos favoráveis a isso, precisa acontecer identificação. Eu, por exemplo, me apresentei para vocês como psicóloga. A gente costuma se identificar muito com a nossa profissão. O fulano é não sei o que lá, o outro é não sei o que lá. Tanto que, às vezes, essa identificação acaba sendo um problema, porque algumas pessoas, elas ficam visando tanto o status social, que ela quer o cargo tal, e ela faz coisas até desagradáveis para chegar nesse cargo tal, e sofre e adoece, né? O nosso trabalho, para ele ser um nível bem satisfatório, a gente tem que ter habilidade para executá-lo, ter conhecimento, tem que ser várias coisas favoráveis e a gente tem que se identificar, tem que gostar disso, né? Tem que haver, o santo tem que casar, tem que bater, você tem que fazer com amor. Você tem que gostar muito das suas tarefas, das suas funções. E ali nesse local de trabalho, você tem que ter autonomia para fazer as coisas, tem que ter variabilidade de coisas, porque aquela pessoa que faz muito a mesma coisa, só cola a sola de sapato, só aperta parafuso. Essa pessoa, geralmente, então, ela vai entrar em sofrimento e adoecimento, porque ela não aguenta ficar muito tempo desse jeito, tá? Então, a gente precisa ter variabilidade, tem que ter, sabe, essa coisa da adrenalina, né? Uma coisa diferente aqui, uma coisa ali, né? Os desafios, tá? Precisa existir os conflitos. Conflitos tem os bons e os ruins. E os conflitos bons, eles precisam acontecer. Qual é a diferença? É que quando acontece um conflito, e os teimosos, os briguentos acabam piorando a situação, é ruim. Mas quando acontece um conflito, uma diferença de ideia, de pensamento, alguma coisa assim, isso faz com que a equipe produza, tenha mais ideias, reflita, pode até ter umas trocas de ferpa aí, mas nada que vá gerar uma violência psicológica, né? Uma coisinha assim muito leve e sutil. Normal, tranquilo, mas gerou um movimento na equipe que passou a ter ideias, que passou a mudar, que aí foi diferente, que agora, então, vocês conseguem fazer com que vocês sejam mais produtivos. Quem trabalha com seleção sabe que precisa haver pessoas diferentes nas equipes para melhorar a criatividade. E sabe que para melhorar a criatividade precisa acontecer conflitos, diferenças, tá? Então, por favor, entendam como normal isso, existir conflitos, mas vocês precisam, então, pegar isso para o lado positivo, tá? Bom, não vou mais me estender muito quanto ao trabalho, porque aqui, assim, também daria as pautas só para um encontro, tá? Tudo que pode ter de qualidade de vida dentro do trabalho, todos os pontos que podem ser positivos, né? Ou negativos que vai te fazer dar uma nota baixa. Mas, por favor, agora pare e pensa. Qual é o seu nível de satisfação com o seu trabalho? Quanto você está satisfeito com ele ao longo desse ano aí? Faça a sua média, registre esse valor. E vamos para o próximo item, que ele está ali como um item que é uma tirinha fininha, mas ele também é extremamente importante. É o bem-estar psíquico, tá? Ele está numa tirinha pequenininha, que a gente tem que entender que
1/3 do sono, do nosso dia é sono, você dorme, né? Esse sono faz parte do bem-estar psíquico, tá? Mas a gente separa ele por conta da importância. O seu trabalho, você também vai ali automaticamente cuidar de coisas do seu bem-estar psíquico, tá? Porque você vai trabalhar, por exemplo, a tua inteligência emocional durante o seu trabalho. Isso faz parte do seu psíquico, tá? Então, o psíquico vai entrar autoestima, inteligência emocional, a questão de você se sentir empoderado, equilibrado, os teus valores, tua ética, teu moral, as coisas que você traz da sua historicidade, coisas positivas, às vezes tem negativas, teu propósito de vida, tá? Ser uma pessoa autêntica, autônoma, ser uma pessoa que age com segurança, que tem autorrealização. Então, aqui entra assim, um monte de coisas que quando eu falo para vocês até, busquem um psicólogo para trabalhar o desenvolvimento, né? Aqui a gente consegue trabalhar muitos aspectos para a pessoa se desenvolver, tá? Então, o bem-estar psíquico, ele precisa acontecer. E agora eu quero que você pare e pense. Tudo isso que eu acabei de falar, um monte de termos. E aí, qual é o seu nível de satisfação para o seu bem-estar psíquico? Você está cuidando de você mesmo? Você está tirando o seu tempo? E, inclusive, aqui entra até a sua vaidade, viu? Está se olhando no espelho? Você gosta de você? Registra no papel aí como é que está o seu nível de satisfação com o seu bem-estar psíquico e vamos para o próximo. Aqui vai entrar o bem-estar físico, que também é um monte de coisa. Desde você fazer as suas consultas periódicas do seu médico, ginecologista, urologista, o que você precisa. Tem gente que precisa fazer uso de medicação, então quem está tomando medicação, né, tomar certinho, bonitinho, quem tem alguma doença, até a questão assim, de você cuidar do teu corpo físico, no sentido de você cuidar da postura, de você relaxar a tua musculatura, que eu falei que é algo tão importante, que infelizmente é o primeiro lugar onde a gente descarrega as nossas tensões mentais, né? De vez em quando vem cá, né? Marido, filho, vem cá, me faz uma massagem, vamos no massagista. Então, assim, na parte física, entra uma série de coisas e até a questão da higiene, escovar bem os dentes, né? Tá tudo ok com a arcada dentária, né? Os banhos, né? Tá conseguindo manter uma frequência boa, tá? Postura do corpo, como que você tá. Então, pare e pensa. Com relação ao teu corpo físico, você está satisfeito? Quanto satisfeito você está com o teu corpo físico? Por favor, registre no papel e vamos olhar o próximo item. Que, querendo ou não, ele está dentro desse corpo físico aqui, mas eu faço algumas separações por conta da importância. E aqui entra a alimentação, tá? Então, alimentação balanceada, né? Como é que está o seu peso? Está com sobrepeso? Está com obesidade? Está conseguindo escolher os seus alimentos de uma forma, né, que são os mais saudáveis? Está exagerando em alguma gordura, frituras, açúcares, que isso faz muito mal? Está conseguindo ingerir as gorduras boas? Ômega 3, abacate, azeite de oliva, castanhas, né, que tem essas boas gorduras que vão fazer com que você melhore a tua serotonina no teu intestino e automaticamente você melhora também a questão da tua ansiedade, estresse, síndrome de burnout, tá? Então temos que prestar muita, muita atenção na nossa alimentação e inclusive nos líquidos que a gente bebe, o que a gente come e o que a gente bebe. E aí minha pergunta para ti: qual é o seu nível de satisfação com relação à sua alimentação? Que valor que você dá? Como é que você conduziu ao longo do ano aí? Muitas pessoas, por conta da pandemia, ficaram mais em casa, beliscaram mais e deram uma engordadinha. E você? E aí o próximo item agora, a respiração, que eu coloco aqui como também separado, porque eu quero que vocês entendam, por favor, isso é muito importante. Isso nunca foi tão falado. Quando eu estudava, lá em 2002, que eu iniciei a faculdade, também em 2006, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Os professores falavam muito, sabe? Façam técnicas de relaxamento com os seus pacientes, quando for iniciar um trabalho de grupo, façam técnicas de relaxamento. Nós, estudantes, não nem aí. Né? A gente se olhava assim, o que eu vou fazer isso? Ninguém dava bola. Tá? Mas ao longo dos anos, o que foi acontecendo? Cada vez mais se falando sobre isso, cada vez mais artigos científicos sobre isso, cada vez mais livros sobre isso.
E hoje, esse assunto está muito difundido. E eu estou comemorando. Gente, ainda bem que está se falando sobre esse assunto. Meditação, yoga. Porque isso é uma falta na nossa cultura, tá? Nós temos que entender que os descendentes de europeus têm uma tendência maior à ansiedade. São pessoas que ficam mais ligadoras, estressadas. Tá? É uma coisa assim, bem cultural. Os descendentes de afro são menos. Eles não são tantos, né? Tem alguns asiáticos, né, que são bem menos ainda. Então, assim, é muito do estilo da cultura, tá? Então, lá na Indonésia, né, onde eles fazem muita meditação, eles praticamente não têm ansiedade lá, né? É algo muito raro. E a nossa cultura já é bem diferente, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma boa parcela de pessoas que tem aí no DNA, que tem aí como influência na sua historicidade, pessoas com essa etnia da Europa. Então, são pessoas mais aceleradas, mais estressadas, tá bom? Então, entendam, por favor, que é muito importante a gente trabalhar nossa respiração. Ninguém ensina isso e a gente desaprende. A gente vai bufando, dando esses suspiros ao longo do dia, a gente não percebe, a gente acelera ela, a gente não se toca disso. E a gente precisa aprender, então, a equilibrar ela no nível bem satisfatório. Quanto que você está satisfeito aí com a sua respiração? Uma curiosidade, uma médica otorrino que eu conheço, que é da minha família, né, uma pessoa bem bacana, aumentou o nível a quantidade de cirurgias que ela fez na pandemia, para correção de várias coisinhas que envolvem aqui no nariz, na respiração, né? As pessoas foram ficando, né, mais ansiosas e tal, e elas passaram a ter essa necessidade de fazer cirurgias que elas empurravam com a barriga, passaram a enxergar, a perceber a importância de corrigir bem, para respirar bem certinho e então melhorar a qualidade de vida. Então, é uma coisa bem interessante. Mas tá, nota aí quanto que você está satisfeito com a sua respiração e vamos para o próximo item, lazer. Estudos, pulei aqui, fui no automático, mas é estudos. Com a vinda, né, dos smartphones, redes sociais, WhatsApp, nós passamos a ler muito mais, né? Esse ler faz um bem muito grande, porque o brasileiro ele era acostumado a ler muito pouco, né? Então, hoje a gente está o tempo todo lendo coisas. É muito importante isso desenvolve muito a nossa capacidade cognitiva, embora a gente ainda tenha déficit na interpretação. Mas tá, ok, todas as pessoas passaram a ler mais. Só que a gente também tem um problema, que é a influência de coisas ruins e negativas e também as fake news. Então, quando eu coloco estudos aqui, eu não estou me referindo apenas a estudar para ter segundo grau, graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, essas coisas assim. Não é só isso, mas é também você estar constantemente lendo coisas produtivas, que vão te influenciar de uma forma boa, tá? Então, eu quero que você olhe para os seus estudos e veja o que é que você está lendo no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube. O que é que você está recebendo de informação? E às vezes, até pessoas mal informadas do seu lado te contaminam de uma forma negativa e você acha que você está super bem em conhecimento e você não está bem em conhecimento aqui não, porque você está mal informado. Tá? E aí entra aquilo que eu falava também antes, dos diz-que, né, que acha que é uma coisa e é outra coisa. Mas tá, presta muita atenção como é que estão os seus estudos. Não só pensando em graduações, mas é o que você recebe de informação, de conhecimento. E faça a sua avaliação, de 0 a 10, 0 a 100. Qual que é o seu nível de satisfação? E agora sim, vamos para lazer, tá? Então, vamos lá. Lazer na sua vida. Conforme a pessoa, ela gosta de lazer manual, né? Eu gosto de fazer coisas manuais, artesanatos e tal. Tem pessoas que assistir filmes, ler livros, é um lazer, não é estudos. Tem gente que é sair passear, fazer uma caminhada, férias e tal. Cada um tem o seu estilo de lazer, né? E aqui entra uma variabilidade muito grande. E aí minha pergunta para você é: qual é o seu nível de satisfação com o seu lazer? Você está conseguindo fazer isso de uma frequência em que você está satisfeito? Quanto satisfeito você está? E aí, agora o próximo item é religião. Religião entra também, é importante? Sim, é importante. Religião e espiritualidade, até porque nós crescemos dentro de religiões, né? Eu nunca encontrei uma pessoa que não sofresse algum tipo de influência de religião, mesmo sendo uma pessoa ateu, né? Essa pessoa sofreu algum tipo de influência, tanto que chegou nas próprias reflexões e chegou nessa decisão. Então, a religião está aqui para você refletir agora. Como é que você está com relação a isso?
Você está satisfeito com a sua conduta hoje, de seguir ou não com uma religião? Essa que você segue, você gosta, você está satisfeito? As pessoas que estão em volta desse mundo são pessoas que estão exercendo uma boa influência em você ou não? A gente sabe que padres, pastores, a gente já viu vários casos de escândalos de pessoas que não foram boas, e até inclusive envolvidas com estupro. Né? Então, como é que está esse teu meio? Você que está seguindo com uma religião, ou se você não segue com ela, você está bem resolvido com isso? Você está satisfeito? Dê o seu valor a isso e vamos para o próximo item, que é a casa. Aqui, gente, a pandemia veio dizer para todo mundo, valoriza a sua casa, viu? Foi bem interessante que dos resultados da pandemia é que as pessoas passaram a valorizar mais, né? A trocar um sofá, mudar uma cor, fazer uma pequena reforma. As construções grandes deram uma diminuída, né? Uma estagnada, mas as pequenas reformas dentro de casa aumentou. Né? As pessoas passaram a valorizar mais o seu ninho, o seu aconchego, ajeitar um escritóriozinho em casa. Pessoas que passavam horas fora de casa, que saíam para o trabalho, né? Uma hora e meia de deslocamento, trabalho e depois volta. Passaram essas horas mais em casa e começaram a cuidar mais do seu ambiente, manter mais limpo, trocar algumas coisas. Então foi uma coisa bem legal, interessante, que passaram a dar esse valor e a gente precisa. Valorize a sua casa, ela tem que ser o seu ninho, tem que ser o seu aconchego, o seu cafofo, tá? Então olha para sua casa, lembra dela e aí me responda. Quanto você está satisfeito com ela? Qual é o valor que você dá? E por fim, relacionamentos. Aqui eu quero falar para vocês que os relacionamentos também são muito importantes na nossa vida, tá? Que a gente precisa trabalhar muito essa questão da comunicação que eu dizia para vocês antes, né? E como na pandemia também influenciou demais, as pessoas passaram a ter muitas brigas, picuinhas, atritos, e as pessoas passaram a olhar então mais para essa comunicação. E às vezes a gente acha assim que, eu sei me comunicar. Mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: você dorme todo dia. E eu já te provei que a maioria de vocês não tem um sono bom aí, que eu fiz vocês refletirem. Vocês podem ser especialistas no sono só por vocês dormirem todos os dias? Vocês comem todos os dias. E você pode se considerar um especialista na alimentação porque tu come todos os dias? A gente fala todo dia. E a gente pode se considerar um especialista em comunicação porque a gente fala todo dia? Nós fazemos muitas coisas todos os dias e nós não somos aptos a nos sentir especialistas, tá? Você tem o seu eu psíquico, você convive com o seu próprio eu todos os dias e você não é especialista em você. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas para nos ajudar, tá? E a gente precisa de ajuda, às vezes, para o sono, né? Para alimentação, para atividade física, tá? Bom, então vamos lá. Nos relacionamentos, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês precisam, então, desenvolver muito e sempre a comunicação. Dizer não, dizer sim, ser uma pessoa que sabe receber uma crítica, que sabe como dar uma crítica, e aí vai entrar muitos outros detalhes aqui. E aí, qual é o seu nível de satisfação com o seu relacionamento? De 0 a 10, de 0 a 100, quão satisfeito que você está pela forma com que você está se relacionando com as pessoas? Registra aí. E agora, por último, eu quero provar novamente para vocês aqui o quanto é importante a gente pensar no nosso pensamento. O que é que está na base desse leque aí? O que pode organizar tudo isso ou desorganizá-lo, fechá-lo? O seu pensamento. Tudo o que você pensa vai gerar sentimentos e vai gerar sintomas. Conforme o que você pensa, você pode manter esse leque aí, ó, bem aberto na sua vida. Ele pode fazer um vento maravilhoso, você pode estar bem ou ele pode estar fechadinho e não servir de nada. Tá? Então, olha para os teus pensamentos, reflete mais sobre isso para você ver. E agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue a sua nota do bem-estar psíquico, físico, alimentação, respiração, soma elas, divide, tá? Entre elas ali, que são 9, tá bom? Aí você vai pegar essa média, vai pegar o trabalho, o sono e vai fazer a média do seu leque da vida. Será que esse leque da vida está 100% aberto? Será que está 80%, 60%, 50% e 30% aberto só? Como é que está o seu leque da vida aí? Faça esse cálculo, olhe para os seus resultados e aí
passe a pensar sobre o ano que vem. O que você quer para você? Quais são os pontos que você tem que melhorar? Quais são os pontos que você vai precisar focar para ter uma qualidade de vida melhor, tá? Bom, vou meter mais um pouquinho de pitaco e aí a gente vai encerrar, tá? Nesse próximo slide aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Prioridades na sua vida. Gisele, eu tenho um monte de coisa. Meu Deus, tu falou tudo isso, agora eu tô vendo que eu tô cheia de coisa aqui. O que eu coloco como prioridade? Primeiro lugar, tudo o que envolver o seu eu. Tá? Ah, eu preciso melhorar na atividade física. É o seu eu. Vai entrar como prioridade. Ah, eu preciso melhorar meu desenvolvimento pessoal e profissional. É o teu eu. Ah, minha autoestima é o teu eu. Tá? Ah, meu sono. É o seu eu. Tudo o que envolve o seu eu, você vai colocar como prioridade. Tá bom? E a maioria dos itens do que estavam ali no leque. Tá? Depois, em segundo lugar, o que você vai colocar? O seu trabalho. Primeiro eu, depois do meu trabalho? Sim, porque você precisa estar bem para daí você conseguir trabalhar bem e ter grandes resultados. Então, sempre, tudo que envolve você é prioridade na sua vida. Não é teus filhos, não é teu marido, é você. Você vai fazer tudo o que é necessário para você. Você é egoísta, então, Gisele? Sim, é como se fosse um egoísmo. Mas, na verdade, não é. Infelizmente, é visto pela maioria das pessoas. Mas você precisa focar tudo para você melhorar. Aí você vai estar bem no teu trabalho. Para ver o que você precisa melhorar aqui, para fazer as suas análises aqui no trabalho, que é a nossa fonte de renda, que é também onde a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. Se você está bem aqui, você está bem no seu trabalho, você vai conseguir ter dinheiro. E a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa disso sim, tá bom? Aí, por terceiro, o que é que você vai fazer? É a sua casa. Tá? Então, em terceiro ponto aí, você vai cuidar da sua casa, vai limpar ela, vai organizar ela, vai deixá-la cheirosa, né, e bem cuidada. E depois, aí vem relacionamento conjugal. Gisele, relacionamento conjugal depois? Sim, porque o seu marido tem que olhar para você, o teu eu tem que te admirar. Nossa, minha esposa é assim, minha esposa não sei o que lá, minha esposa trabalha e não sei o que lá, minha esposa foi promovida. O seu marido tem que olhar para ti e tem que gostar de você. Só que se você inverte tudo isso, tu coloca o teu marido em primeiro lugar, que você é uma pessoa super ciumenta, o que teu marido vai gostar em ti, criatura? Seu marido precisa realmente admirar coisas em você. Você precisa estar bem para você ser colaborativo com ele. Você precisa estar equilibrado para você conversar bem com ele e você se entender. Tá? Então, por favor, entenda essa ordem. E por último, os filhos. O que acontece com os filhos? Gente, o filho de vocês tem que estar do ladinho de vocês, acompanhando a sua vida. Né? Então, eu tenho 2 pequenininhos, um de 8 meses e um de 2 anos e 1 mês. Eu vou lavar a louça, o de 2 anos está ali do lado e o pequenininho está no carrinho. Eles estão acompanhando a mãe lavando a louça, cuidando da casa. Tá? Mamãe tá fazendo alguma coisa para mamãe, um lazer, uma atividade física, uma caminhada, adoro caminhar. Eles vão junto. Tá? Eu sempre levei eles no RAP, né, que é aqui juntinho. Agora eu não consigo levar mais os dois, então a gente vai de bicicleta, eles vão na cadeirinha deles, ou meu marido vai com um de bicicleta, eu vou com o outro aqui no RAP, caminhando, tá? Então, assim, conforme eu vou fazendo coisas, os filhos têm que estar do lado. Ah, eu vou lavar o banheiro. Meu filho mais velho vai junto comigo lavar o banheiro. Nossa, demora mais, dizer que a criança pequena demora mais, mas tem que estar junto. Tá? A criança precisa estar junto com você para que ela veja o que você faz e ela vai ser o teu reflexo. Ela vai falar do jeitinho que você fala, ela vai reproduzir os teus comportamentos. Outro exemplo, quando eu vou escovar os dentes, né, eu vou no banheiro, sempre levei meus filhos junto. Os dois. Né? Agora o pequenininho vai os dois no banheiro. Aí o maior escova os dentes, o pequenininho fica só olhando e tem só um negocinho para ele segurar na mão e ficar mordendo. Eu nunca tive problema com meu filho de 2 anos para escovar o dente. Por quê? Porque desde pequenininho ele sempre viu a mãe e o pai fazendo isso. Sempre. Controle de esfíncter dele, né? Porque tem 2 aninhos, já está controlando quase que perfeitamente, né? Ele está muito bem. Mas eu sempre fui no banheiro e levei ele junto. Então ele sempre viu a mamãe fazendo lá no banheiro. Então você tem que ter o seu filho junto com você fazendo coisa. Ah, mas eu trabalho fora, fico o dia inteiro fora. Ok. Então se você fica muito tempo fora, você vai passar pelo menos 1 hora do seu dia, no mínimo 1 hora do seu dia com o seu filho. Daí, nessa 1 hora, não é para você ficar brincando com o teu filho o tempo todo.
Ah, ok, um dia você só vai brincar, mas o outro dia você vai fazer coisas da casa com ele. O outro dia você vai levar o lixo para fora, você vai conversar com alguém, você vai para algum lugar, dependendo do lugar, se a pandemia permite ou não, você vai levar o seu filho, e ele vai estar junto com você. Para o seu filho vivenciar outros momentos do dia dele, na escolinha, na creche, lá na casa da avó, do fulano, do ciclano, e ele lembrar, ah, mas meu pai faria isso. Ah, mas meu pai não sei o que lá. Tá? Então, ah, minha mãe não sei o que, minha mãe faz assim. Então, essa criança vai desenvolvendo a lembrança de como o pai e a mãe agiria. E eles vão passar a fazer tudo igualzinho. Tá? Então, grava isso aqui que eu tô falando para vocês, essa ordem, e saiba que essa ordem dá certo sim. É difícil, mas ela dá certo. Bom, não vou me estender mais, eu acho que eu já falei um monte, já eu tava com medo que eu ia ser muito tagarela, olhei para o horário aqui e fui tagarela demais mesmo, né? Falei um monte de coisa para vocês, eu sei que o nosso horário seria no máximo aí de 2 horas, e a gente tem só mais alguns minutinhos. Então agora a minha pergunta para vocês é, vocês têm alguma pergunta a me fazer? Se vocês tiverem, por favor, levanta a mãozinha aí, tá? E aí eu vou respondendo vocês tranquilamente, abram seus microfones. Corajosos, por favor, não percam tempo, não vamos demorar. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Ou não tem ninguém me ouvindo aí, né? Vai saber. Estou aqui falando sozinha, será? Não, tem muita gente te ouvindo aqui. Aqui. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar esse momento aqui com a Gisele. Se ninguém fizer, eu vou fazer. Aqui na sala, pelo menos, Gisele, tá todo mundo comentando aqui, falando, nossa, acontece assim comigo, acontece assim assado comigo também. Não sei aí os outros colegas, mas estávamos discutindo aqui de microfone fechado. Minha pergunta agora, se ninguém tiver nenhuma pergunta para me fazer, a pergunta para vocês é o seguinte: eu quero que os corajosos abram o microfone e falem o que mais marcou na minha fala. Tipo assim, nossa, alguém escreveu alguma coisa sobre café aqui, agora já subiu, eu já não vi mais, né? Mas assim, o que eu falei que você ficou assim, nossa, eu vou ter que cuidar isso, ah, vou ter que refletir isso, ah, o ano que vem eu vou dar uma atenção para isso. Minha pergunta para ti é, me dê um exemplo de algo que eu falei aqui que te fez pensar mais. Por favor, alguém seja aí um voluntário e me responda isso. A Claudinha está digitando aqui. Vai, Claudinha. Então, quando você falou aí em relação ao relacionamento, né? Deixa eu ver aqui essa ordem de prioridade, né? E na questão do relacionamento com o cônjuge, e aí me veio isso, sabe? Que você falou, que a gente tem que estar interessante para ele, tem que estar. E aí, às vezes, nossa, eu acho que eu tô levando mais problema do que eu tô sendo interessante. Legal, reflita sobre isso. Me deu um chute, né? Puxa, Cláudia, acho que você tá falando muito dos seus problemas, tá muito, né? Tá precisando realmente ser mais interessante. Legal, legal, ótimo. Reflita mais sobre isso que realmente vai te ajudar bastante. Quem mais aí pode dar um outro exemplo? O que chamou a atenção naquilo que eu falei? Tem uma mãozinha levantada. Eu sou a Rafaela. Isso, Rafa, pode falar. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia. Foi muito legal tudo que você falou, realmente a gente reflete bastante. Eu também vou falar sobre as prioridades, assim, você colocou os filhos em 5º lugar. Eu tenho uma de 4 aninhos e às vezes eu olho e falo assim, eu fico tão desesperada, falo, meu Deus, eu não estou dando atenção para minha filha e não sei o que, o trabalho e tal. Eu hoje olho, depois que você falou tudo isso, assim, né? Será que eu consigo colocar isso em 5º lugar? Meu Deus, porque assim, eu acho que ela é em primeiro, assim, né? E é muito difícil, realmente. Nossa, meu Deus! Rafa, o que eu te digo é, seja alguém melhor para você mesmo em primeiro lugar e deixa a sua filha participar disso. Deixa ela ver isso, né? O meu smartphone, às vezes eu assisto alguns, né, vídeos que eu gosto, né? Tem o Pedro Calabrese, que é um professor meu que eu adoro, né? Acompanho os vídeos dele. E os meus filhos assistem juntos.
eles não assistem outras coisas. Eu sou mãe bar, eles não assistem desenho. O celular da mamãe não tem desenho de caminhão, não, viu? Não tem. Eles até assistem em alguns momentos raros, né? Que eu evito telas ao máximo, mas eles assistem muito mais comigo essas coisas minhas do que deles. E eu fico conversando com eles. Olha, filho, olha que interessante isso que ele falou, assim, assim, ó. Muita coisa eles não assimilam. Mas o que eles estão entendendo? A mamãe está cuidando de algo, a mamãe está refletindo sobre aquilo. Eles vão captando uma coisa boa da mamãe. Né? Às vezes eu falo assim, filho, hoje a mamãe tem 2 pacientes para atender, depois tem palestra, depois à tarde tem mais 2 e tem reunião. Né? Ele não entende o que é uma reunião, o que é uma palestra. Ele, coitadinho, ele nem sabe o que é um paciente, né? Porque é tudo online. Mas, assim, ele consegue entender. Minha mãe tem coisas para fazer, tá? Então, a gente tem que sempre conversar muito com os filhos e falar das nossas coisas, explicar para eles. Conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo mais, assimilando, mas eles vão passando, vão recebendo um sentimento de segurança. Minha mãe está falando alguma coisa que eu devo confiar, é isso aí. Tá tudo bem, minha mãe está conversando comigo. E realmente a criança ela aprende mais assim o que você faz, né, do que o que você ensina. Não tem jeito, assim, é sua cópiazinha. Mas tá bom, Gisele, muito obrigada, viu? Um abraço, Valeu. tchau, tchau. Mais alguém aí? Por favor, contribua conosco. Bom, Gisele, já que ninguém falou, vou falar também. Ah, tem, ó, Débora. Vem, Débora, depois eu falo. Bom dia, Gisele. Bom dia. Mundo. É sobre o respirar, né? Muitas vezes eu vejo essa questão do respirar, quando eu estou vendo, eu não estou respirando direitinho. Eu estou em home office, continuo por essas questões, tenho sofrido bastante, quem tem me acompanhado mais de perto, essa questão de saúde mental, e às vezes eu fico me perguntando muito, doutora, um assunto bem delicado para mim, tenho sido acompanhado por psiquiatra, por psicólogo, né? E aí eu fico me perguntando sobre reconhecimento, sobre valorização, me sinto muito injustiçada pela instituição, né? Fico muitas vezes com momento de choro, faço essas perguntas, qual o valor do trabalho para mim, mas também fico me perguntando o que vale se eu ficar me transformando, esse auxílio de ajuda de especialistas me tratando, se a própria cultura da instituição não muda, né? Porque é muito difícil mudar a cultura da instituição. E aí é uma coisa complicada de mudar, né? É uma pergunta que eu faço comigo toda vez, né? Eu tenho visto essa palestra, esse trabalho, até agradeço, Maiara, esse trabalho de vocês, porque já é um começo, né? Mas tem que vir de cima para baixo, né? Então tem que se mudar várias questões ainda, né? Porque a gente veio de uma pandemia, continua ainda trabalhando 8 horas, mal a gente tem tempo para se cuidar, ainda está totalmente, eu acho que eu sou a única, se não for, acho que poucas pessoas continuam em home office, não tem um trabalho híbrido, uma conquista que eu acho que ainda está para a gente conseguir ainda, eu acho que muitos querem isso, o trabalho híbrido. Aí fica a minha pergunta, né? Como é que a gente consegue essa conquista se a própria instituição, a mudança cultural da organização, né? Mas eu tenho dificuldade de respirar, eu me sinto injustiçada, estou sendo medicada, enfim, é um processo longo aí, né, doutora? Então, Débora, a minha sugestão para ti é assim, inicialmente precisa, vou te resumir, tá? Mas tem que existir caixinhas na sua vida. Caixinha do trabalho, caixinha da vida pessoal. E não pode misturar as coisas, né? Então, no teu horário de trabalho, você tem as tuas insatisfações e você vai ter que viver nesse momento, que você não pode misturar com a vida pessoal. Para você conseguir ter uma vida mais satisfatória com sua família, com as pessoas que você gosta, no teu final de semana, agora no teu feriadão de Natal, Ano Novo e assim por diante, né? Essa separação, ela realmente é muito, muito, muito necessária, tá? E aí, você tem que entender também o seguinte, nós somos pessoas que podemos ter doença e saúde. Quando a gente se sente doente
e a doença, tipo assim, ela contamina tudo, não há essa separação que eu te falei, ela vai aumentando, sabe? Então, o que é muito legal? A gente entender que, não, peraí, eu também posso ter saúde, e você também pode ter saúde. E aí, qual que é a minha sugestão para você? Por favor, faça atividade física, continue trabalhando com essa tua respiração, faça coisas de lazer na tua vida, faça coisas que você gosta, para você ter essas outras caixinhas, esses outros momentos da tua vida, para você deixar isso aqui de lado, para você ver que trabalho geralmente é 1/3 do seu dia. Então, se você sofrer 1/3 do seu dia, mas o outro 1/3 que é sono, você está dormindo bem, e as outras coisas do seu dia, as outras caixinhas que são o outro 1/3, você também está bem, é 2/3 do seu dia que não está interferindo tanto na sua vida. Então, você consegue levar esse trabalho e aí você vai conseguir ter reflexões de o que é que você vai fazer com isso. Tá? Às vezes é uma necessidade de troca, às vezes não. Então, precisa acontecer muita reflexão na sua vida sobre isso aqui. Mas você tem 2/3 da sua vida que você pode melhorar mais para você ter saúde e qualidade de vida. E é isso que eu espero que você se esforce para fazer. Tá? Fui clara nessa exemplificação? Tenho feito isso. Tenho feito isso. Ótimo. Então, continua nessa linha, por favor. Tá? Aí, cuidando de você, colocando-se como prioridade, aí, ao longo do tempo, você vai conseguir, né, ter as suas reflexões e ver o que vai acontecer com o teu encarreiramento profissional. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, doutora. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? O que eu ia dizer, Gisele, é sobre a comunicação, né? Que você falou que durante a pandemia foi algo que você trabalhou muito com seus pacientes. Eu também sou psicóloga e eu também percebi isso. Também atendo, né? Além de trabalhar aqui no Sebrae, aqui na área de gestão de pessoas, e também percebo essa, digamos assim, essa necessidade, né, de nós trabalharmos mesmo comunicação, de investirmos nisso, como isso faz diferença, né, na nossa vida. Tanto Ótimo. no trabalho quanto na vida pessoal. Uhum. Quantos problemas nós não temos, né, por conta de falta de comunicação, problemas talvez até institucionais, aí como a Débora mesmo trouxe, né, em alguns momentos a gente tem dificuldade de se comunicar mesmo como um todo, né, em equipes, em famílias e tudo mais. Mas sempre Legal. trabalhando para melhorar. Legal, é um tema realmente muito, muito importante. Mais alguém para trazer aí alguma coisa que chamou a atenção? Bom, se não tivermos, eu já abri minha câmera de antemão. Agradeço, viu, Gisele? Sua participação, sua palestra. Opa, deixa eu tirar aí, que eu tirar a máscara e bolei aqui o fone. Sua palestra aqui, sua participação conosco foi muito boa. A gente está fazendo uma espécie de cipate aqui nos nossos últimos dias. Semana que vem estaremos de recesso, na outra também. Quem tiver feito algumas horas extras, né? Tem 2 semanas, quem não tem uma. Mas muito obrigada, viu, por participar desse momento aqui com a gente, trazer informações tão importantes, tão relevantes. Foi ótimo. Obrigada, Mayara. E realmente espero que você consiga deixar isso gravado para depois as outras pessoas assistirem. E vocês que me assistiram, qual que é a minha sugestão para vocês? Por favor, assistam novamente. Eu joguei para vocês, eu sei que foi muito conteúdo, foi muita informação. Fica também para vocês, então, a imagem, né, para vocês guardarem. Mas o que acontece? O nosso cérebro, a gente sempre registra uma quantidade pequena. A gente acha que é muito, viu? Quando a gente participa de uma palestra, vê um podcast, a gente acha assim, assimilei um monte. Porque na hora, realmente, a gente assimila, mas fica tudo na memória recente. Aí, ao longo dos dias, a nossa memória recente vai apagando um monte de dados, e são poucos que vão para a memória de longo prazo. Se você assistir isso novamente, as informações vão para a sua memória de longo prazo e você aproveita muito mais o conteúdo. Então, eu gosto muito quando o conteúdo ele é gravado, para daqui a um tempo você assistir de novo. Por favor, assista daqui a uns 7 dias ou então no início do ano que vem. E essa avaliação que eu convidei para vocês fazerem, inclusive faça ela novamente. Tá? E pode deixar guardadinho aí, quando for no final do ano de 2022, você faz ela novamente e leva isso bem a sério. Se você pegar esse ritmo, de vira e mexe você fazer essa autoavaliação, você vai ver que você vai conseguir ter um desenvolvimento, uma qualidade de vida bem melhor. Bom, obrigada a vocês, então, que participaram aí. A gente ficou aí quase 2 horas, né? Muito obrigada aí pela paciência de vocês. E numa próxima oportunidade, se tiver uma outra forma de eu poder ajudá-los, por favor, contem comigo. Obrigada, Gisele. Aproveitar só para
é fazer aqui uma lembrança, né? A gente divulgou na outra palestra, né? Tudo que a Seguros Unimed pode fazer por nós, mas a gente tem uma parceria com a empresa chamada Conexa, e todos nós podemos fazer psicoterapia, né, à distância, e isso não entra na nossa coparticipação do nosso plano, né? Então, quem tiver aí à procura, né, em busca de encontrar, me enviei na semana passada o e-mail do link da empresa, da Conexa, então você faz um cadastro rápido lá e já pode procurar profissionais, e a gente tem esse benefício aí para nos auxiliar. Muito obrigada, Gisele, obrigada, Vanessa, Bárbara, pessoal da Unimed, que nos apoiou nessa ação, e obrigada a todos aí, os participantes. Obrigada a você, Mayara. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muito Tchau, um obrigada. beijo.